Oliveira. Saudações, 1h05, começando posse de bola desse domingo, 28 de fevereiro de 2021. Um posse de bola que é especial. Um posse de bola que é especial por conta da final da Copa do Brasil, 9 horas da noite. Sempre atenção pro horário atípico, uma final de Copa do Brasil domingo e ainda mais nesse horário de 9 da noite. Bom, o posse de bola tá começando hoje. Nós vamos fazer um posse de bola diferente, tá? É aquele comentário padrão do tal time teve mais ou menos posse de bola. Hoje nós vamos aumentar a nossa posse de bola, mas calma, não tem nada a ver com tatiquês. Vamos aumentar o nosso programa e dividir o posse de bola em duas equipes. Tradicionalmente o programa vai da 1 às 2 da tarde, tá? Se o jogo fosse às 4 da tarde, o posse de bola iria da 1 às 2. Como a CBF, a pedido do governo gaúcho, mandou o jogo para as 9 da noite, o programa vai da 1 até as 3. E nós vamos dividir o posse de bola em duas equipes. Da 1 às 2 da tarde, eu já anuncio e logo estendo meu boa tarde. Os convidados são Alexandre Pretzel e Darcy Filho. E a partir das 2 da tarde, mais convidados, Fabiano Brasil, Carmelito Bifano, Paulo Nunes, nós fazemos uma espécie de troca de mesa, tá? No posse de bola aqui em meio ao programa, porque como o jogo mudou de horário na sexta, a nossa programação também teve alterações e a partir das 3 da tarde um programa especial projetando a final com o Carlos Guimarães, com o Jason e a partir das 6 horas o Esperando Futebol, tá? Feito esse registro, 1h07 agora, posse de bola no ar com o Rodrigo Ramos na produção, o Cleiton Lopes na mesa de áudio e o Davis Rodrigues na central técnica. Os convidados da primeira hora do programa, dois jornalistas experientes, reconhecidos no rádio e no jornalismo brasileiro, eu diria. Dois caras com uma vivência muito grande, cobrindo e fazendo jornalismo esportivo há muito tempo, dois profissionais absolutamente atualizados e dois youtubers que participam com a gente no programa de hoje. Darcy Filho, meu amigo, boa tarde e bem-vindo ao programa. Comandados por um youtuber craque também, é bom que se diga, não é? Precisamos fazer quase tudo uma certinho, live. Tudo direitinho. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde para você e para o Pretzel. Um grande abraço. Tudo bem, Pretzel? Bem-vindo. Pô, tudo bem, Cristiano. A honra de estar com o Darcy Filho, que é uma referência, um grande amigo. E um prazer estar contigo, viu, Cristiano? Eu quero te cumprimentar, porque no Ganhando o Jogo, tu tá engolindo o Carlos Guimarães, o José Aldo Pinheiro, viu? E o restante da mesa, viu? O Guimarães começa a ficar alérgico e aí não deixa tu falar no programa. Então eu quero me solidarizar contigo e te cumprimentar, viu? É por isso. Quando ele saiu em férias, eu deixei de ouvir o programa. É por isso que eu tô tão gordo, então. Tô engolindo todo mundo, tô engordando, é isso? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. Hein? É o soldadinho da lei na ancoragem, né, cara? Tudo pra ele é lindo e maravilhoso. É espetacular. É uma grande figura brasileira, diria o poeta. Bom, olha só, a gente vai tocar com o Pretzel e com o Darcy até as 2 e contando, claro, também com a sua participação. Estamos na live, você pelo Facebook, pelo YouTube, você tá vendo ali as carinhas do Darcy e do Alexandre Pretzel e também, claro, a deste apresentador e pode participar com a gente pelo chat ali do YouTube, pelo chat do Facebook também e, é claro, pelo Twitter. Tô com o meu perfil aqui aberto, @CrisOliveira89, tô com @Futebol Guaíba aberto também e o nosso WhatsApp, né? 993887532 para você mandar a sua opinião, mandar o seu recado e participar com a gente. Bom, Darcy, Grêmio e Palmeiras, Oi. final de Copa do Brasil, e aí? Olha, um jogo em que o Palmeiras aparece como favorito, com uma leve vantagem, pelo fato de ser o campeão da América. Isso aí é fundamental. Agora, o Grêmio tem epidermicamente está ligado a essas competições. Esses mata ou mata mesmo, não adianta nada. E isso aí faz a diferença. E o Grêmio tem jogadores que têm o DNA de vencedor, viu? Você pega aí, por exemplo, o Kahneman tem esse DNA aí. O Maicon
O Matheus Henrique, embora jovem, essa coisa toda, é um cara que ganha, um cara... Diego Souza, PP. Então, Jean-Pierre, tá? É um cara que, se não tem o DNA totalmente vencedor, tem muita qualidade. E esse jogo demonstra também, apresenta por parte do Grêmio contra o Palmeiras a seguinte situação. O Grêmio, na Copa do Brasil, sofreu somente 1 gol, e o Palmeiras já sofreu 4. É por aí que a gente vai... E o Renato, que é o comandante do Grêmio, é um vencedor também, né? Então, o Grêmio está muito identificado com a vitória, o Grêmio. Por isso, eu acredito que é de difícil prognóstico. Você só pode olhar, pelo menos na minha visão, você pode olhar pelo lado da Libertadores, o que é o Palmeiras, campeão, enfim, mas que o Grêmio vai dar um combate, vai. É um jogo complicado. Pois é, Pretzel, como é que chega o Palmeiras, como é que chega o Grêmio? Eu até comentava há pouco com o Pfeiffer no final do Concentração, se pegar aqui o Palmeiras, 2 vitórias nos últimos 12 jogos, ou o Grêmio, 2 vitórias nos últimos 11, parece muito claro que os dois times não chegam, de fato, nos seus melhores momentos da temporada, né? Sem dúvida, e hoje até eu postei um vídeo hoje, onde o título do meu vídeo é o seguinte, Grêmio e Palmeiras chegam à final jogando mal. E aí os torcedores hoje, eles são muito sensíveis às nossas opiniões, aí começaram a me xingar, porque como que um time que já ganhou 2 títulos está jogando mal, como se o Palmeiras, mesmo tendo ganho o Paulistão e a Libertadores, não possa ter um momento de baixa, assim como o próprio Grêmio, que já é campeão gaúcho. Então eu acho o seguinte, eu acho que os dois mostram sim mais baixos do que altos nesse momento, mas não significa, né, que eles possam fazer um grande jogo hoje e no próximo domingo também aqui em São Paulo. Agora, que eu esperava mais tanto do Grêmio quanto do Palmeiras, eu esperava. Eu acho que o jogo de hoje vai ser um jogo assim, não decide hoje, e acho que eles vão estar preocupados também com o próximo domingo. Então, eu entendo que o Grêmio hoje, eu concordo com o Darcy, tem um time mais experiente, mas o Palmeiras tem um time mais intenso hoje. Acho que o Grêmio hoje é um time muito acadêmico, que eu gosto, mas pouco competitivo. Perdeu um pouco da competitividade. E o Palmeiras é mais competitivo e pouco técnico. Então eu acho que vai ser um jogo bem disputado hoje. Bem disputado. Isso explica daqui a pouco, Pretzel, para seguir contigo, depois quero botar o Darcy nesse assunto especificamente também. Isso explica porque o Palmeiras preparou tanto o Felipe Melo para esses jogos da final? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, né? O Abel começou a escalar o Felipe Melo constantemente para que ele ganhasse ritmo. Então isso começou lá no Mundial, na decisão do 3º e 4º, naquele jogo horroroso contra o Al-Ahly, onde o Palmeiras terminou na 4ª colocação, mas ali já era uma ideia, já pensando na decisão da Copa do Brasil. Se tu pegares assim, o Felipe Melo hoje ainda é um grande jogador? Acho que não, o tempo passa para todo mundo, mas ele é um jogador importante na questão de liderança e de personalidade. Mas ele periga brigar e ser expulso, isso é outra coisa. Mas eu acho que ele é um cara líder, um cara respeitado no vestiário e, querendo ou não, é um cara vencedor. Então eu acho que o Abel trabalhou bem, né? Se a gente for pegar a escalação, senhores, hoje o Patrick de Paula jogaria, mas ele pegou Covid. Aliás, eu posso até trazer informação para vocês que o Palmeiras estava muito cuidadoso e cauteloso, continua na questão sanitária, e essa Covid do Patrick de Paula caiu como uma bomba internamente, porque você perde um jogador importante numa grande final. Claro. Então, apontaram um pouco o dedo para ele, como se ele não tivesse cuidado. Então, isso foi considerado meio que uma irresponsabilidade para esse momento. Então, hoje o Palmeiras deve jogar com o Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes e Vinha, Felipe Melo. Aí jogaria o Patrick, vai jogar o Danilo, eu acredito, mais o Gabriel Menino e Rafael Veiga, e na frente Rony e Luiz Adriano. É o time do Palmeiras. Eu coloquei o Felipe Melo, o Darcy, nessa conversa sobre aquilo que disse o Pretzel, de preparação do Palmeiras para o jogo, e claro que em termos de posicionamento são muito diferentes, mas eu faço uma comparação e não acho absurdo que se faça quando o sinal marca 1h15, em termos de importância, de presença, de liderança no meio-campo, com aquilo que o Maicon exerce no Grêmio. E o Maicon é um jogador que o Grêmio também preparou para ter em condições para essa final, né?
de forma inversa com o Felipe Melo, né? Enquanto o Felipe Melo o Palmeiras preparou jogando, o Grêmio preparou o Maicon poupando, fazendo apenas trabalhos com ele. Essa que é a verdade. Ótima analogia. Ótimo. E aí se percebe que a diferença entre os dois atletas está na qualidade. Porque o Maicon, mesmo sem treinar, sendo poupado, ele não perde a qualidade, não perde, e o outro não. O outro, para que a bola não fuja dele, ele precisa trabalhar intensamente para recuperar a condição. Não, é uma analogia muito boa. O Grêmio preparou o Maicon sem jogar. Na verdade, o Grêmio preparou o seu time sem jogar também, né? O Palmeiras até também preservou na última rodada, mas ele, depois do Mundial, ele colocou time titular em algumas ocasiões. Segunda-feira passada, contra o Atlético Goianiense, jogou o time de hoje. Isso aí. Apenas com uma mudança. O Mike foi colocado no ataque. Ele fez uma experiência usando 2 laterais direitos e colocando o Mike lá na frente. Não deu muito certo, né? Não deu muito certo. Até deu, viu, Cristiano? Quando estava 1-0 o jogo, o Palmeiras era dominante. Aí, no segundo tempo, diminuiu o ritmo, o Atlético Goianiense empatou. Mas, assim, enquanto o Palmeiras quis jogo, até funcionou, viu? Eu acho que essa ideia do Mike junto com o Marcos Rocha pode ser uma alternativa para durante a partida hoje, se ele precisar, por exemplo. Já o Grêmio... Mas aí entra um detalhe... Claro. Entra um detalhe bastante interessante nesta questão, porque eu perdi o raciocínio. Vai que eu já volto com ele aqui. Mas é sobre o Mike, improvisações, meio campo... Porque eu ia manter esse assunto, porque essa analogia que o Darcy fez antes de perder o raciocínio era uma analogia muito interessante do Grêmio ter preparado o seu time não jogando. Eu vou lembrar que o último jogo do Grêmio foi uma equipe alternativa, Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. No jogo anterior contra o Atlético Paranaense, o Renato fez aquele monstrengo lá, colocou o Everton como meia direita, botou o Jean-Pierre no banco, deu errado, ele precisou mexer no intervalo para ganhar o jogo. Então, quer dizer, talvez o time titular do Grêmio, ele não tenha aparecido em campo desde o jogo contra o São Paulo, que por sinal foi uma derrota, né? Aquele jogo 2-1 pro São Paulo na Arena. Aí que era o que eu ia falar naquela hora. O Palmeiras, vocês estavam falando no programa anterior, o Palmeiras jogou 80 jogos esse ano, não é isso? Vai jogar 80 até o final. 78 com o de hoje, 79 semana que vem, isso aí. Tá. E o Grêmio 72, 71? Isso aí, 72. É isso? Não, então pode diminuir do Grêmio uns 15 ou mais. O Grêmio com o seu time titular jogou 50 jogos na temporada, jogou muito. Passa pelo Campeonato Gaúcho, onde soma esses jogos aí, Campeonato Brasileiro, Libertadores. O Grêmio não jogou. Olha, o jogador do Grêmio, que deve ter jogado mais nessa temporada, deve ter jogado 40 e poucos jogos. Sabe? Então, o Grêmio também, o seu time, treina sem jogar. Não é só o Maicon, não. O Grêmio também treina sem jogar. E aí se fala na questão da preparação física do Grêmio. Eu quero até fazer um registro. Mas se observa, por exemplo, que eu entendo que o Grêmio está mal fisicamente. Não discuto isso. Agora, há quanto tempo não existe mais fascite plantar no Grêmio? Que era culpa do gramado, era culpa de não sei o quê, da concentração, do piso, era culpa de tudo. Menos da preparação física ou do departamento médico. Foi preciso mudar isso aí para acabar esse problema que desfalcava muito o Grêmio. Deixa eu trazer aqui alguns recados, tá? Os primeiros do programa para a gente colocar os nossos ouvintes, os guaibeiros, também aqui na discussão. O Marcelo do Botânico me dá uma provocada, mas em relação aqui a futebol europeu, pergunta como é que tá o meu Schalke na Europa. Não sei, não ouvi, não ouço falar, tá, Marcelo? Vai um abraço. É o Lanterna e vai ser rebaixado. Que tristeza. Vamos lá. Luciano de Canoas, boa tarde. 3 grandes radialistas e jornalistas juntos. 3 craques. Obrigado. Recado do Luciano de Canoas. O Danilo Krause também tá ligado com a gente em Tramandaí. Cristiano, se o Renato entender que o Paulo Vitor é melhor que o Vanderlei, o caso dele é de psiquiatria. Schumacher de São Luís. Daqui a pouquinho, Schumacher, eu quero colocar esse assunto na roda porque é um assunto que gera bastante polêmica para mim. Paulo Vitor vai ser o goleiro titular do Grêmio de hoje. Pedro Henrique de Campo Bom, muito bom ouvir o Darcy, o Prédio na Guaíba. Obrigado, Pedro. Vou botar lenha na fogueira. Vamos lá, lenha na fogueira é legal. Sandro de Bagé.
Vou sim menosprezar o título da Copa do Brasil caso venha para o Grêmio ou até mesmo para o Palmeiras. Vamos lá. Campeonato para preguiçoso. Joga contra 4 clubes, apenas 8 partidas. Grêmio jogou contra Juventude, Cuiabá e São Paulo. E o Palmeiras cansado, jogando 3 partidas por semana com uma ida ao Oriente Médio. Não tem competitividade. É o recado do Sandro de Bagé, dando uma lenha na Copa do Brasil. Os senhores acham que é pra tanto aí, não? Não, é o seguinte, ó, o Grêmio e o Palmeiras não podem ter culpa de terem sorte no sorteio. Uhum. Aí é brincadeira. Então é o seguinte, é sorteio. Tu pega o Cuiabá e o Juventude, que culpa tu tem? E aí o Palmeiras pegou eles, né? Ceará. O Palmeiras pegou Bragantino, Ceará e América Mineiro. Que culpa o Palmeiras tem? Convenhamos, né? Então, eu acho o seguinte, quando tu fala em sorteio, o Milan é que é azarado. O Milan pegou o Manchester United agora nas 8ª da Liga Europa. E aí? O Milan que é azarado. Pô, eu discordo totalmente. Eu só acho o seguinte, o que vai acontecer nessa temporada atual é que os times da Libertadores vão ter que entrar na 3ª fase. Aí eu concordo. Eles entrarem nas 8ª, eu achava um exagero. Eles entravam muito à frente. Uhum. É uma grande vantagem. Então acho que eles tinham que entrar um pouco antes, como eles vão entrar agora. Parabéns pelo programa, é o recado aqui da Cris Colorada, que está participando com a gente. E o torcedor do Inter não pode menosprezar o título do Grêmio por pegar time fraco. O Inter também pegou o América e foi eliminado. É o que diz por aqui o Matheus, que está ligado com a gente, naquela linha do que o Pretzel falou, né? Não dá pra... o Grêmio não tem culpa de ter pego Cuiabá e Juventude no sorteio, né? Pegou o que tinha que pegar e passou pelos caras. E tem um recado também de um cara que vocês também conhecem, que é o Luiz Magno, que diz o seguinte: manda um abraço meu para essas duas lendas, Pretzel e Darcy Filho. Então tá aí o abraço do Luiz Magno para vocês, senhores. Eu me sinto abraçado por ele. Eu me sinto abraçado por ele diariamente quando ouço o programa, das 11 horas. Claro, quando o Cristiano estava em férias, eu não ouvi o programa. Mas e nas jornadas do Luiz Magno, que é um narrador extraordinário. Pô, cara, tu é um cara fora de série. Grande narrador. Quero deixar um abraço pro Luiz Magno e dizer que o estilo de narração dele é um dos melhores do Brasil. Vai narrar hoje? Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Vai narrar hoje? Que espetáculo. Tô com o Magno hoje nesse jogo aí, final de Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras. Abraço então para Luiz Magno, que logo mais estará, deve estar naquele seu momento agora pós-refeição, aquela coisa pós-alimentação que ele tanto gosta, se preparando para o jogo da noite, 9 horas, de novo, atenção pro horário, 21 horas, Grêmio e Palmeiras. O posse de bola tá no ar, recebendo o Darcy Filho e o Alexandre Pretzel. Fala, Darcy. Vou fazer um registro público aqui. É contra ele e contra ti, contra os dois. Tem que parar de fumar, os dois. Mas eu já parei faz 4 anos, Darcy. Parou? Pô, eu não sabia, te confesso que não sabia. Que legal. Mas o Luiz Magno não aprendeu contigo ainda. O Magno vai parar um dia, sabe-se lá quando, mas vai. Faz 5 esse ano que eu parei de fumar, parei em junho de 2016. Que legal, cara, que legal. Eu sempre tô com a tua imagem de fumante, eu não sei porquê. Porque a gente trabalhou junto muito tempo na época que eu fumava, pode ser por isso, né? Exato, pode ser. Por isso. Tu parasse é um tempão também, né? Eu acho que faz uns 12, 14 anos por aí. Faz mais tempo. Eu não sou muito bom de data, eu cuido mais do caráter das pessoas. A data eu até não sou muito de data. Isso é muito bom. Olha só, Darcy e Pretzel, tá? O Grêmio tá trocando goleiro pra hoje. Não joga Vanderlei, joga Paulo Vitor. Deixa eu pular antes de vocês pra dizer o seguinte, podem discordar à vontade. Aliás, até devem, porque o debate é isso, tá? Eu acho goleiros absolutamente equivalentes, tá? Eu não acho que o Vanderlei seja mais goleiro que o Paulo Vitor ou vice-versa. Mas o Vanderlei chegou para ser uma espécie de solução do Grêmio. Para mim, eu disse isso na época, ele era um Paulo Vitor 2.0. Ele chegou no Grêmio com uns 3 anos de atraso. O Vanderlei, quando ele chegou no Santos, para mim, ele era um goleiro até com potencial de ser um terceiro goleiro de seleção brasileira. Só que isso faz uns 4, 5 anos já, né? Não é? Já faz algum tempo que o Vanderlei vinha perdendo espaço no próprio Santos, banco do Everson e tal. E chegou no Grêmio.
É bem verdade que ele não teve falhas em jogos decisivos. O Grêmio não teve nenhuma eliminação assim por culpa do Vanderlei. Mas ele deixou claro que era um goleiro inconfiável, tá? E para essa final é o Paulo Vitor que vai pro gol. Para mim tem um recado muito claro aí, que é uma possibilidade que o Grêmio, pelo visto, de fato considera do jogo ir pros pênaltis. E aí nos pênaltis talvez seja o único ponto assim que haja uma disparidade entre eles. O Paulo Vitor é muito melhor do que o Vanderlei nos pênaltis. Tô errado em pensar por aí? Não faz diferença Vanderlei e Paulo Vitor? O que vocês pensam a respeito dessa troca de goleiros do Grêmio para a final da Copa do Brasil? Bom, eu acho o seguinte, eu entendo o seguinte, os 4 goleiros da dupla Grenal são iguais, muito, muito comuns. Eu não contrataria nenhum deles. São iguais, não muda nada nem de um nem do outro. Lomba, Danilo, Vanderlei e Paulo Vitor. Isso, são absolutamente iguais. Me diz onde qualquer um deles foi titular absoluto durante muito tempo. Não, durante muito. Só o Vanderlei no Curitiba e no Santos ali, mas mesmo assim perdeu posição no Santos no final, né? Exatamente. E o Sampaoli, para mim, deixou a desejar em mais uma manifestação dele de entendimento de futebol. Quando ele disse que o Vanderlei não sabia jogar com os pés. Ele não sabe jogar também com as mãos. Também, né? Ele é muito azarado, velho, é muito azarado. Tem que mudar, o goleiro tem que... Ele botou o outro que é menos deficiente do que ele. Pretzel. Cara, eu vou falar. Primeiro que eu concordo com o Darcy. Eu acho que os 4 goleiros não são grandes goleiros. Aliás, o Internacional achou que se é o Grêmio com o Lomba no gol, o Grêmio é campeão brasileiro. O Inter não consegue ser. Essa que é a realidade também, por causa da imortalidade. Mas assim, ó, se tu pegar dos 4, Vanderlei, Lomba, Danilo Fernandes e Paulo Vitor, eu ainda acho que o Vanderlei está à frente dos 3. Eu não tiraria o Vanderlei. Eu entendo que o Vanderlei está naquela fase, assim, quando chega aos 36, 37 anos, que ele começa a falhar em lances fáceis. E aí tem que ter treinamento, tem que ter preservação. Então, entre os 4, eu acho assim que hoje não são grandes goleiros, mas eu ainda ficaria com o Vanderlei. Agora, eu não acho que seja uma decisão. Eu não acho, né, Darcy, que seja uma decisão exclusiva do Renato, porque o Mauri Lima, que é o treinador, que eu conheço o Mauri há anos, o Mauri transformou o Cássio aqui, o Mauri transformou o Cássio num gigante. E o Mauri Lima é um cara de muita personalidade. Então, se a escolha do Paulo Vitor passa pelo treinador de goleiros também. Então, eu acho que pode ter o dedo do Mauri Lima aí, durante o treinamento no dia a dia. Reforça ainda mais o que eu penso sobre os goleiros do Grêmio. E eu ia falar no Cássio. O Cássio, esse Volpi do São Paulo, são goleiros que me interessam pelo seguinte, porque bola na pequena área, com eles não tem... Esse Volpi até vai driblar e entrega para o adversário. Mas na hora de sair para decidir, não tem pipocada com esses caras aí, não. E o Grêmio Internacional precisa de goleiros assim, que não, a bola vem e que eles não fiquem olhando, fez a curva por trás, bateu nas costas do jogador. Não. Goleiro, velho, é o seguinte, tem que sair e levar pela frente o que tiver. Eu acho que o Palmeiras, viu, Cristiano e Darcy, o Palmeiras hoje tem o melhor goleiro da América do Sul hoje. O que o Everton cresceu. Quando o Everton chega do Atlético Paranaense, até ele ficou bravo comigo. Eu estava num programa e aí o apresentador me perguntou: quem é que você coloca entre os 3 goleiros? Fernando Praz, Jailson, que estava em grande fase, e o Everton. Quem é que vai ser o titular? O técnico era o Roger Machado, que estava chegando ao Palmeiras. E aí eu cheguei e falei: para mim o titular tem que ser o Praz, o Jailson tem que ser o segundo e o Everton tem que esperar a vez dele. O Everton está chegando num clube com 2 goleiros prontos. Né? E aí o Roger, por incrível que pareça, escalou o Jailson de titular, deixou o Praz de segundo e o Everton de terceiro. O Everton chegou como terceiro. E o Everton ganhou no campo, ganhou no dia a dia e ganhou no jogo. E hoje, para mim, é o grande responsável pelo bom momento do Palmeiras em relação a títulos. Eu acho o Everton um baita goleiro, não à toa que volta e meia é convocado para a seleção brasileira. Dos goleiros da dupla Grenal, tá? Eu costumo dizer assim, eu sou um cara que analisa o futebol, que gosta do futebol e eu valorizo bastante estatística, eu acho que scout é importante, os números, eles explicam muita coisa do jogo. Mas eu não desprezo elementos como sorte e azar, porque eu sou um cara que acredito nisso. Eu acho que se existe sorte e azar na vida,
existe no futebol. O futebol muitas vezes é uma metáfora da vida em relação ao que acontece. Então eu acho que sim, existe sorte, existe azar no futebol. Futebol não se explica só com um númerozinho. Sorte e azar, eles fazem parte. Como é que eu vou explicar um Inter vice-campeão brasileiro fazendo 3 gols no Corinthians e os 3 sendo anulados corretamente? Pelo menos 2 deles corretamente. Cara, é muito azar. E o azar faz parte do futebol. Eu concordo que Vanderlei, Paulo Vitor, Lomba, o Danilo também, eles são goleiros que sofrem um pouco com isso. Eu não sei, eu não queria entrar naquela pecha de que o melhor é sempre o que tá fora. Mas há muito tempo eu peço, no caso do Inter especialmente, chance pro Daniel, que é um goleiro que estraçalhava na base e que lá está ele, com 27 anos, sem conseguir ter uma sequência do profissional. E quando jogou, foi muito bem. Ele foi chamado ao profissional, acho que 7, 8, 10 vezes, e foi muito bem. E fica como um terceiro goleiro no Inter. E no Grêmio, e eu fiz num projeto paralelo da rede Maicujo com a CBF TV, vários jogos da base do Grêmio nesse último ano. E o que eu vi na base do Grêmio é que o Grêmio tem um goleiro chamado Adriel, que é um fenômeno, que é inclusive goleiro da seleção brasileira sub-20, como era o Mejolaro, que o Grêmio não quis porque era muito baixo. E, aliás, agora acabou de contratar um goleiro que o Inter dispensou, que tem a mesma altura. Quer dizer, um não servia porque era baixo e agora esse tem a mesma altura, que é o Adriel. Então eu acho que a dupla Grenal, ela tem goleiros para um futuro próximo. Basta colocar para jogar. Eu não insistiria com Lomba, com Danilo, com Paulo Vitor, com Vanderlei, tendo uma gurizada muito boa surgindo. No caso do Daniel do Inter, nem tão guri assim, né? 27 anos. Mas tendo um pessoal surgindo. Agora, para hoje... Ô, Cristiano. Diga, Pretzel. Não, desculpa te interromper só. É que o Santos tinha 2 joias no elenco. João Paulo e John. Uhum. E os caras só entraram porque o Everson foi embora, o Vanderlei foi embora e o Vladimir foi mal. Entendeu? O quarto e o quinto goleiro estavam ali. Estavam ali, cara. Estavam ali e só entraram numa emergência. A solução tá lá em casa. O Alisson também. Esse menino... O Alisson também. O Alisson também? É. A solução ela tá em casa. E é só o melhor do mundo. Tem que ter coragem, cara. Imagina só. Tu tem que ter coragem, cara, porque é o seguinte, ó, pra mim é o seguinte, entre Vanderlei e Paulo Vitor não tem comparação, viu? Em condições normais, pra mim, o Vanderlei é muito mais goleiro que o Paulo Vitor, ponto. Agora, o Vanderlei não está bem, concordo. Agora, se o Adriel é um fenômeno, tem que botar pra jogar. Aí o departamento de futebol tem que entrar e o departamento de futebol tem que chegar e dizer assim, Renato, bota pra jogar. Não, mas não sei o que, bota pra jogar. O Flamengo botou o Hugo pra jogar, ele falhou aí no jogo contra o São Paulo, mas é um goleiraço. O Hugo vai ser um fenômeno, é um goleiraço. Mas então, o seguinte, se é um fenômeno, tem que botar para jogar, Darcy. O cara que chegar e der essa intimada no Renato pode ser demitido. Agora acontece o seguinte, vocês já ouviram falar em monitoramento em futebol, né? Sim. De atletas de futebol. Os caras não monitoram os da base, não monitoram o Léo Chu, que estava lá no Ceará, não monitoram o cara da transição. Eles não vão fazer esses meninos subir. Não vão. Tem que fazer como fez o Cássio. O Cássio chegou da seleção brasileira, botaram ele na reserva, ele pegou o empresário dele, olha, me vende. Arrumou um time na Holanda, chegaram aqui, botaram $1 milhão no Banco do Brasil, ele não deu satisfação para ninguém e foi embora. Pronto. Não, é isso. Aí a gente já se estende para outros assuntos e em especial ao Grêmio, que é quem joga hoje. E esse caso do Léo Chu, cara, é um exemplo perfeito. O Grêmio tem na base o Léo Chu. O Grêmio tinha na base, ele já não era tão base assim, 22, 23 anos, o Ferreira. O Grêmio teve durante muito tempo. O Grêmio podia ter um ataque de PP de um lado e Cebolinha de outro. E não tinha porque o Renato não queria. O Renato queria os dois jogando no mesmo lado. Então, e tendo Léo Chu, tendo ainda PP, tendo Ferreira surgindo, o Grêmio foi no Botafogo buscar o Luiz Fernando. O Grêmio fez uma troca com o São Paulo para trazer o Everton. Poxa, tá, o Luciano foi super bem no São Paulo, mas estava mal no Grêmio. Não condeno mandar o Luciano embora, não é isso. Agora, poxa, com vários jogadores do elenco do São Paulo à disposição, você escolher justamente o Everton esse do Grêmio de agora, Everton Cardoso. Então, são essas ideias que eu corroboro como ideias de que falta uma observação melhor ao que tem na própria casa. Não é prospectar só o mercado, é ver o que tem em casa. O Grêmio tem esse Guilherme Azevedo, que é um ponta direita de perna esquerda,
que ele não bota pra jogar. Quando ele joga, ele entra faltando 3, 4 minutos pra acabar o jogo. E aí o Tassiano joga aberto pela direita, o Everton joga aberto pela direita, enfim, o Pinares andou jogando aberto pela direita e os caras da base não jogam, tá? Saiu um levantamento ontem, eu tô trazendo isso porque o gancho permite e já vou chamar o intervalo, do perfil Negociações no Twitter, e eu vou até pegar o número certinho, tá? É um perfil que fala bastante sobre isso. E eles fizeram um levantamento do aproveitamento dos jovens jogadores no Campeonato Brasileiro. O tweet é o seguinte: Grêmio foi o time, de longe, que menos usou jogadores sub-21 no último Campeonato Brasileiro. Se pegar todos os jogadores abaixo de 21 anos, o que menos usou foi o Grêmio. 700 minutos em todo o Campeonato Brasileiro para 5 jogadores. O Fortaleza, que é o penúltimo, tem mais do que o dobro. E se comparar com São Paulo, que foi o primeiro, o Grêmio teve só 6% de tempo para a gurizada. E o Grêmio é um dos clubes com a melhor categoria de base do Brasil. Uma das melhores bases do Brasil é do Grêmio, revela a beça. Só que os caras vão jogar com 22, 23, 24 anos. E aí ficam num processo de esquecimento, em times de transição ou coisa que o valha, e o Grêmio perde tempo de botar os guris em campo. E aí, quando põe, os caras viram titulares com 23, 24 anos. Já é tarde demais para vender para a Europa. E aí, vende por menos do que poderia vender, como aconteceu com Cebolinha, como aconteceu com PP, e já adianto, como vai acontecer com o Matheus Henrique também, como aconteceu com o Luan, que nem para a Europa foi porque demoraram demais a ter chance no time principal. Mas enfim, é papo pra gente estender num outro momento. Senhores, eu tenho que chamar o intervalo. O Darcy Filho e o Alexandre Pretzel estão com a gente até as 2 horas. 1h37 agora, tem um intervalo para chamar. Farei isso e na sequência, mais Darcy, mais Pretzel, até as 2 no poste de bola. Às 2 horas troca a mesa e vem outra equipe falar de futebol com a gente. Fique ligado. Domingo de decisão na Guaíba. Voltou pro time do Sport, Lopes foi desarmado no toque, mais à frente Luiz Eduardo ganhou. Sensacional, olha a conclusão, Assis, perna esquerda, vai bater. O garoto predestinado, o garoto que está conquistando o Brasil, de perna esquerda está fazendo a 9 minutos o primeiro gol. Nildo, neste dia 10 de agosto, às 18h04, estufa os cordéis da Cidadela Cearense. 100.000 vozes não são suficientes para parar o Grêmio Porto Alegrense. É um time de superação, de muita garra, que faz jus à tradição do futebol gaúcho. Empata o Grêmio, o troféu vai ficar no Olímpico, 2-2 no Maracanã. Campeão! O Grêmio hoje mostrou aqui porque o Grêmio é o clube mais campeão da América do Sul. Parabéns, parabéns. Um abraço a todos os gremistas do Rio Grande do Sul. Jogada, bola de volta pra ele, é só fazer pra Marcelinho, apontou, disparou. Gol! O Grêmio é tetra da Copa do Brasil. O Grêmio é ex-campeão do futebol do Brasil. O Atlético chega para se defender, o Grêmio vai terminar, terminou! O rei da Copa é o Grêmio. O Grêmio tem 5 títulos. Os outros têm que correr atrás para alcançar o Grêmio. O Grêmio sabe jogar essa competição. Percebeu sintomas leves de Covid, como dor no corpo, indisposição e febre? Evite sobrecarregar as emergências e procure primeiro a unidade de saúde do seu bairro.
Mas caso os sintomas sejam mais fortes, como cansaço intenso e dificuldades respiratórias sérias, com tosse insistente e falta de ar, procure então uma emergência. Prefeitura de Porto Alegre. Todos juntos, mas sem aglomeração, contra o corona e pela vida. Bem-vindo às fabulosas histórias do Fiat Argo. Vá até uma concessionária Fiat e garanta o seu. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. Voltamos, 1h40, posse de bola no ar com o Darcy Filho, com o Alexandre Pretzel e respondendo a pergunta do Gilberto. Gilberto quer saber, senhores, como ele acompanha o canal de vocês no YouTube. Então diz aí, começa pelo Pretzel, depois emenda o Darcy. Como é que ele faz para acompanhar o Pretzel no YouTube? Acho que tá o canal Aí foi. Tá fechado o microfone do Pretzel. Agora fechou o microfone o Pretzel ali. Então vai o Darcy, depois volta o Pretzel. Para te acompanhar no YouTube, como é que o Gilberto faz, Darcy? É o canal no YouTube Darcy Filho sem off. Darcy Filho sem off. Bota lá na pesquisa que é Gol do Brasil. Gol do Brasil. Pretzel voltou? Não, voltei. Aí, Esse negócio de mutar e desmutar, a gente em casa fica apertando o botão aqui toda hora. Então, é canal Pretzel UFC. Boa, então tá ali o Darcy Filho sem off, Pretzel UFC, pro Gilberto seguir vocês pelo YouTube. O meu é só colocar ali Cristiano Oliveira, tá? E aí tem ali os vídeos que eu tento colocar ali de segunda a sexta, falando especialmente sobre dupla Grenal, tá? Então tá aí, abraço. Me dá licença. Pois não. Me dá licença de eu fazer um registro. Essa chamada de vocês aí, ela da Rádio Guaíba, como sempre, a Rádio Guaíba mexe com o coração das pessoas pela sua tradição no futebol, né? Uma coisa muito legal. E tem um depoimento do Vidarte num dos gols aí, para registrar uma das conquistas do Grêmio. E o Ricardo Vidarte, ele seria um dos homens mais completos do rádio gaúcho e brasileiro. Porque ele comentava, ele narrava, ele fazia reportagem, o improviso, ele é um cara muito bom. Então, quando eu ouvi ali, eu fiquei triste porque ele não está mais, mas absolutamente emocionado e feliz por saber que ainda é possível no rádio ouvir homens como o Ricardo Vidarte, recuperando lá atrás o que ele já fez. O Vidarte era realmente espetacular. E a nossa chamada, essa que você ouviu no intervalo, ela é uma chamada que tem as lembranças dos títulos do Grêmio na Copa do Brasil. E não importa se tem narração do Haroldo de Souza, que hoje está na concorrência, ou do Marco Antônio Pereira, que hoje está na concorrência. Aqui na Guaíba não tem isso, cara. Se os caras estão hoje em outras rádios, não tem problema. Aqui não existe arquivo secreto. Se os caras trabalharam na Guaíba, fizeram jogos decisivos pela Guaíba, estão na chamada aqui sem nenhum problema. Tem emissora que esconde, que não gosta, não, vai fazer propaganda para concorrência. Aqui não tem isso. Os caras trabalharam aqui, foram muito bem aqui, foram felizes aqui, narraram jogos importantíssimos aqui, estão na chamada igual que essa chamada que você ouviu agora no intervalo aqui na nossa programação, tá? 1h43, Pretzel, o Palmeiras ter... Eu vou usar o termo fracassado, pode corrigir se quiser. No Mundial de Clubes, aumenta a responsabilidade para a conquista do título da Copa do Brasil ou uma coisa não tem a ver com a outra? Eu acho que se terminar como vice da Copa do Brasil e aí você pegar como um resumo do que foi a temporada, campeão paulista, campeão da Libertadores e vice da Copa do Brasil, quarto lugar do Mundial, e aí ele foi o último, né? Porque ele entrou na semifinal entre quatro. Isso, eu acho que não dá para dizer que a temporada foi ruim, mesmo que perca a Copa do Brasil. Eu acho que a temporada já é muito boa, e se for campeão da Copa do Brasil, ela quase beira a perfeição. O Mundial ele foi o seguinte, o Palmeiras relaxou depois da conquista da Libertadores, o que eu acho que é absolutamente normal. Sim. E teve que viajar imediatamente para um fuso horário de 6 horas a mais, calor e tal, sabe, os caras não puderam sair do hotel, o clima ruim,
Ah, mas o Tigres foi a mesma coisa. É verdade, é verdade. E aí, na hora do jogo, o Palmeiras, eu acho, Cristiano, que o Palmeiras não quis jogar. O que não quis jogar? Ah, vamos dar bola pro Tigres para jogar no erro do adversário. Uhum. E aí deixou de atacar os mexicanos. E isso foi um prejuízo muito grande. O jogo contra o Al-Ahly eu nem conto, porque eu acho que terceiro e quarto em Mundial de Clubes não deve ter. Não deve ter. Acho que é um jogo só político e um pouquinho de ganho a mais financeiro para os clubes, só para agradar a FIFA. Então, aquele de terceiro e quarto nem conta, eu acho, porque ali os caras já estavam pensando em voltar para o Brasil rapidamente. Ali foi realmente complicado. Deixa eu mandar um abraço pro David e pra Fran. Os dois estão nos ouvindo, participando aqui do programa. O João Luiz de Esteio também tá ligado, faz uma pergunta sobre o Renato, que vai ser o próximo assunto do programa. O Renato teve uma informação trazida pelo Pfeiffer hoje de manhã que a gente vai debater agora no Posse de Bola. O Humberto Garcia também tá ligado com a gente, Rafael Silva de Porto Alegre, o Léo também tá ligado, o Antônio de São Leopoldo também tá participando, o Cleiton Regis também, falando de profissionais completos do rádio que o Darcy citou, Vidarte. Ele tá listando outros na opinião dele, como o Rogério Amaral, o Antônio Augusto, Edgar Schmidt, por aí vai, a lembrança aqui do Cleiton Regis. Darcy e Pretzel. Rafael Pfeiffer hoje de manhã, no Concentração, trouxe a seguinte informação: já se tinha também pelo próprio Pfeiffer desde sexta-feira que a reunião do Atlético Mineiro com o Renato não surtiu efeito, os dois travaram a negociação. E o que o Pfeiffer trouxe hoje de manhã foi o seguinte: Grêmio encaminha a renovação de contrato com o Renato até o final de 2021. A assinatura do contrato deve ocorrer nessa semana, antes mesmo do jogo da volta da final da Copa do Brasil. Renato mais um ano à frente do Grêmio. Isso deve ser oficializado nessa semana. E aí, Darcy? Bom, já não é em 3 minutos mais, já é alguma coisa, né? Inicialmente em 3 minutos eles resolveriam tudo. Agora parece que não é mais. Agora, sexta-feira eu participei de um programa com colegas da imprensa mineira, o Afonso Alberto, que o Pretzel conhece, e tem um programa na internet, e lá estava o Rodrigo Caetano. Então, eu conversei com o Rodrigo antes do programa e durante o programa. Quero dizer que eu vou contar o que eu conversei com ele nas duas etapas. Primeiro, quem te acompanha no YouTube já viu esse papo aí, hein? É verdade. Tá lá. O Rodrigo Caetano tem o mesmo discurso do Renato. O Rodrigo Caetano disse o seguinte: olha, a definição do novo técnico é somente no final da primeira quinzena de março. O Renato diz que só define a sua situação depois da Copa do Brasil, que passa exatamente para esse período do mês. Disse o Rodrigo Caetano: olha, o treinador não é estrangeiro. O treinador, Sobrarão terá 2 ou 3 reservas técnicas para ele fazer contratações. Nós estamos fazendo contratações aqui. O treinador que chega, ele poderá vir, ele e mais 3 integrantes da sua comissão técnica. Ele não quis dizer quem. Eu perguntei para ele: vem cá, o cara gosta de futebol ou de andar de bicicleta? E ele começou a rir. Aí, então eu quero dizer, mas então, há muita identidade no que diz um e no que diz o outro. E eu acredito que o Renato está muito mais próximo do Atlético do que... Porque se estivesse com o Grêmio, quando fez essa prorrogação, já tinha assinado o contrato, entendeu? Já tinha feito a assinatura de contrato. E há um processo de afastamento do presidente com o Renato. E tudo começou quando foi demitido um dos médicos, não aqueles. Agora, em setembro, aí demitiram 2 médicos, o Galia e o Richard. O Galia, filho do Alberto Galia, ex-presidente do Grêmio, porque o Richard teria feito um comentário, o médico, são professores universitários da URGS, da equipe médica, chefes da equipe médica do Hospital Moinhos e do Hospital de Clínicas, o Galia, por exemplo, e um deles, o Richard, fez um comentário sobre um atleta que jogaria ou não jogaria. O Renato ficou bravo, mandou que... Foi ali que ele disse que médico não falava mais, foi naquele período, e disse: olha, não quero mais eles aqui. E aí coube ao
ao Paulo Luz dar o recado para o Gali e para o Richard, não vem mais que o Renato não quer, completamente constrangido, porque o Galia também é médico particular do presidente do Grêmio, e a partir daí vocês vão ver, o presidente não viaja mais, começaram a rarear as entrevistas pós-jogo, ele contrariou o Renato no caso do empresário do PP, ele não desce mais nos treinamentos, que descia antes, não vai mais a treino, só não aparecem mais essas imagens, não aparecem mais. Então eu vejo muita distância entre as partes, muita distância, e eu acho muito difícil a permanência do Renato por essa história toda, e até porque tudo se resolveria em 3 minutos, se já não é mais em 3 minutos, né? E aí, Pretzel? Acho que de novo tá mutado ali o microfone do Pretzel que tá com a gente. Aí voltou, vambora. Não, tô aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que se houver a convicção do trabalho do Renato, que se renove o contrato. Eu acho que você manter, por exemplo, né, conseguir manter um treinador por 5, 6 anos, ganhando e numa boa gestão, eu acho que isso vários presidentes gostariam. O que só me estranha é o poder que o Renato tem até nas entrevistas, cara. Até nas entrevistas. O Renato diz coisas que talvez o presidente fique atrás da porta balançando a cabeça e as coisas não mudam. Não mudam. Então, me parece que o Renato hoje ele tem um poder paralelo no Grêmio. Isso eu tô vendo aqui de fora, né? Em maio eu perguntei pro presidente Bolzan se o presidente ficava brabo quando as pessoas diziam que o Renato mandava no Grêmio. E aí ele disse o seguinte, deu até uma risada, não, eu não fico brabo, porque quem manda sou eu, mas eu fico feliz porque ele me dá títulos. Então, se ele me der títulos e me der vitórias, não tem problema que as pessoas digam que ele manda no Grêmio. Essas foram as palavras do presidente Romildo Bolzan. Em maio, nós estamos agora em março, e me parece, aí eu concordo com o Darcy, que a relação ela se desgastou um pouco. Quando o presidente diz que a campanha do Brasileiro foi desastrosa do ponto de vista técnico e de resultados, né? Decepcionante, é isso? Eu acho que ele mandou uma direta fortíssima pro seu treinador. Fortíssima. E o seu Paulo Luz, Darcy, o Darcy sempre falou do Paulo Luz para mim, eu não conheço pessoalmente o seu Paulo Luz, mas pelas entrevistas, me parece que ele não tem força no Grêmio. Essa é uma impressão de fora, apenas ouvindo. Pelas entrevistas, me parece que ele não tem a força que um vice de futebol antigo teria. Aliás, essa tese eu tenho, viu, Darcy Cristiano? Para mim, o vice de futebol atual, ele só é político. Os jogadores não dão bola para o vice de futebol. Eu também acho isso. Os jogadores dão bola para o executivo. E vou te dizer mais, Pretzel. Dão bola para o executivo que está ali. O vice de futebol é uma extensão do presidente. Mas não do executivo. E vou te dizer mais, para isso o Darcy tem uma memória muito melhor do que a minha. Acho que nessa era Romildo Bolzan à frente do Grêmio, o Grêmio nunca teve um vice de futebol forte, né? Eu vou lembrar ali do Odorico... Como é que Roman. é? O Odorico Roman, o próprio Paulo Luz agora. O Duda Cref chegou a ser vice de futebol um tempo antes do Paulo Luz, mas embora um ex-presidente, mas não com aquela força que, por exemplo, o Cacalo chegou a ter lá nos anos 90. Acho que nomes realmente menos fortes, né? Se comparar com o passado recente, né? Quase uns 20 dirigentes de futebol passaram no Grêmio nesse período do Romildo Bolzan. Por exemplo, o Praz, quando saiu, disse, olha, alguém para assumir o meu lugar precisa aceitar o Renato de treinador. É a forma inversa de dizer, olha, se o Renato não te quiser, tu não vai. É isso aí. Aí o Duda Cref, olha, eu não cobro do Renato porque sou amigo dele e tal. E assim. O Odorico Roman, ele saiu porque foi ele quem mandou o Espinosa embora. E aí o Espinosa botou o dedo na cara dele, uma história longa que tem lá. Aí ele mandou, e ele cresceu, e ele se imaginou que poderia ser presidente do Grêmio. E aí o Romildo podou, tirou, e tentou fazer o seu candidato à presidência, o Paulo Luz, que é um homem com passagem, com trânsito, como assessor na política do Grêmio. No futebol, eu acho que antes ele nunca tinha entrado no vestiário. A exemplo do Romildo Bolzan, em matéria de clube de futebol,
Ele tinha dirigido ali no Serra Mar, e fora dali ele saiu de lá e veio para o Grêmio. Então, ele não, é claro que eles se valem do Renato, porque o Renato sabe muito mais de futebol do que eles. E aí, talvez até por uma estratégia, o vice de futebol seja um sujeito com menos força nas palavras, e sim uma questão de encaixe político para tentar apaziguar o clube nesse sentido. Diga, Pretzel, para fechar. Eu fico muito satisfeito quando o presidente fala o que o presidente Bolsonaro falou. O presidente tem que ser transparente, cara. Hoje aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, é quase impossível entrevistar um presidente hoje. Os presidentes hoje eles gostam de falar para TVs oficiais, né, para aquelas perguntas chapa brancas que é bastante hoje, tanto em coletivas quanto em rede social. Né? Então hoje, quando o presidente diz que a campanha foi decepcionante, eu acho que não é mal nenhum. E quando o presidente senta com o treinador ou com o seu diretor executivo de futebol e perguntam para ele por que você vai escalar o Paulo Vitor e não o Vanderlei, isso tem que acontecer, cara. Isso é absolutamente normal no futebol. Hoje não se cobram mais dos treinadores internamente e dos próprios executivos como se cobrava anteriormente. Então, qual é o problema de conversar com o treinador e perguntar por que você está escalando esse? Por que você está escalando aquele? Qual faz parte, é o problema? Né? E qual é o problema de vir... Exato. E qual é o problema de vir ao microfone e dizer também o seguinte, a nossa campanha foi muito ruim, o time não está jogando nada. Hoje isso raramente acontece, raramente. Pretzel, muito obrigado por atender a gente e participar com a gente 1 hora aqui no Posse de Bola, viu? Foi uma alegria, muito obrigado pelo convite, um abraço para ti, para toda a equipe e para o meu grande amigo Darcy Filho, uma honra ter participado do debate com ele. Valeu, Darcy, da mesma forma, obrigado por nos atender e participar 1 hora aqui do Posse de Bola com a gente. Muito obrigado, um abraço. O Pretzel é o cara que mais me ajuda no YouTube, o cara que mais me dá dicas. O Pretzel é um cara fantástico. Ele acorda de manhã, de vez em quando, ele inventa que vai dar uma notícia e ele faz isso aí. Muito bom. Valeu, Darcy. Abraço, Pretzel. Cristiano, para ti também, um grande abraço, Cristiano. Muito obrigado. Aos ouvintes da Rádio Guaíba também. Obrigado. Darcy Filho, sem off lá no YouTube. Pretzel UFC também no YouTube, para você acompanhar essas duas feras por lá também, tá certo? O Posse de Bola geralmente vai dar umas 2, como a CBF mudou o horário do jogo na sexta-feira, a programação da Guaíba também foi alterada, evidentemente, porque o jogo agora não mais será às 4 e sim às 9 da noite. Ou seja, um dos programas que passou por processo de alteração foi o Posse de Bola. Então, essa primeira hora foi com o Darcy e com o Pretzel. A gente faz o intervalo agora, Guaíba Notícias, e o Posse de Bola segue até às 3 horas. E aí a nossa segunda leva de convidados terá Fabiano Brasil, Carmelito Bifano e Paulo Nunes. Fique ligado que a gente já volta. Você sabia que, segundo o Ibope, o rádio é o meio líder em confiança no Brasil e que 64% da população percebem que a maioria das notícias consumidas no rádio é verdadeira? E sabia que mais da metade das pessoas ligam o rádio porque querem se informar? E que 8 em cada 10 brasileiros possuem um rádio convencional? Você empresário, investidor, empreendedor, comerciante, profissional liberal, anuncie o seu produto no rádio. Conheça as possibilidades para alavancar o seu negócio com a parceria da Guaíba, a rádio que tem os ouvintes mais fiéis do Rio Grande do Sul. Ligue para 3215-6309 ou envie e-mail para comercial@radioguaíba.com.br. Acompanhe o Futebol Guaíba através do 101,3 FM, 720 AM. Tudo o que você precisa saber sobre a dupla Grenal e o futebol pelo Brasil e pelo mundo, você fica sabendo aqui na Guaíba. E lembre-se, evite aglomerações, lave as mãos, seja consciente e fique conosco. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, Fiat,
Instituto de Cardiologia e Sindibancários Porto Alegre. Tempo e placar para Henriques e o comentarista para Dália Alimentos. Rádio Guaíba. Informação com independência e credibilidade. FM 101.3, AM 720. Se é informação o que você quer, então ouça o que a gente tem a dizer. Guaíba Notícias. 2 horas em Porto Alegre, 28 graus. Canoas passa a contar a partir das 7 horas da noite deste domingo com 2 UTIs móveis para a transferência de pacientes com Covid-19. Conforme o secretário municipal de saúde, uma vai ficar na UPA Rio Branco e a outra no Hospital de Pronto Socorro. Maicon Lemos destacou que com as UTIs móveis vai ser possível maior agilidade no atendimento externo do SAMU, que fica disponível para atender apenas as urgências e emergências da comunidade. O neurocientista Miguel Nicoleles, que coordenou a comissão científica do Consórcio Nordeste, disse que março pode ser não apenas o pior momento da pandemia no Brasil, mas também o pior momento da história do país. Ele ressaltou que não há registros de um evento capaz de matar tantos brasileiros em tão pouco tempo como o verificado no atual cenário. A declaração de Nicoleles foi feita um dia após o Brasil registrar a pior média móvel de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Tempo nublado em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 28 graus. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a retomada do fechamento do comércio vai ter consequências desastrosas para o país. A manifestação de Bolsonaro foi feita hoje nas redes sociais. Nos últimos dias, governadores de 12 estados restringiram a circulação de pessoas e determinaram a suspensão de atividades não essenciais. Entre eles, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e a Bahia. As medidas buscam evitar aglomerações e reduzir a disseminação do coronavírus em um momento de superlotação das UTIs. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Domingo de decisão na Guaíba. Voltou pro time do Sport, Lopes foi desarmado no toque, mais à frente Luiz Eduardo ganhou, sensacional, olha a conclusão, Assis, perna esquerda, vai bater, gol do Grêmio, Assis, o garoto predestinado, o garoto que está conquistando o Brasil, de perna esquerda está fazendo a 9 minutos o primeiro gol. Dia 10 de agosto, às 18 horas e 4 minutos, estufa os cordéis da Cidadela Cearense. 100.000 vozes não são suficientes para parar o Grêmio porto-alegrense. É um time de superação, de muita garra, que faz jus à tradição do futebol gaúcho. Empata o Grêmio, o troféu vai ficar no Olímpico, 2-2 no Maracanã. O Grêmio hoje mostrou aqui porque o Grêmio é o clube mais campeão da América do Sul. Parabéns, presidente. Um abraço a todos os gremistas do Rio Grande do Sul. Jogada, bola de volta pra ele, é só fazer pra Marcelinho, apontou onde disparou. Gol! O Grêmio é tetra da Copa do Brasil. O Grêmio é ex-campeão do futebol do Brasil. O Atlético chega para se defendendo. O Grêmio vai terminar, terminou. O rei da Copa é o Grêmio. O Grêmio tem 5 títulos. Você corre atrás para alcançar o Grêmio. O Grêmio sabe jogar essa competição. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola.
É isso aí, 2h04 será o Grêmio hexacampeão da Copa do Brasil? Começaremos a saber hoje, 9h da noite, estarei nos comentários do jogo, a narração com Luiz Magno, transmissão da super equipe de esportes da Rádio Guaíba. Posse de bola, começamos a 1h, eu expliquei, mas vale de novo, para quem ligou o rádio agora às 2h, tá? O programa geralmente vai da 1 às 2 da tarde, tá? Porque os jogos geralmente são às 4 da tarde, domingo. Por conta dessa mudança do jogo passar para as 9, a nossa programação foi alterada. Vai ter um programa de preparação para o jogo das 3 às 6 com o Jason Lisboa e o Carlos Guimarães, o Esperando às 6 horas e o Posse de Bola ganhou 1 hora. Então dá 1 às 3. E nós trocamos a equipe, modificamos a equipe, o técnico fez alterações agora no intervalo para a gente seguir até as 3 horas com sangue novo, com gente nova e de igual qualidade para seguirmos com o programa. Na primeira hora, recebemos o Darcy Filho e o Alexandre Pretzel. E agora, das 2 às 3 da tarde, nós seguimos com o Posse de Bola. O programa continua tendo o Rodrigo Ramos na produção, o Cleiton Lopes na mesa de áudio, o Davis Rodrigues na central técnica. Os convidados é que mudam e eu faço os anúncios a partir de agora. Todos os dias, de segunda a sexta, às 10 da noite, tem Contraponto com o Fabiano Brasil. E o Fabiano Brasil hoje não no Contraponto, mas no Posse de Bola, nos dá também a honra da sua presença. Fabiano Brasil, tudo bem? Fala, meu querido, tudo bem, Cristiano? Boa tarde, ia falar boa noite, falou em Contraponto, eu ia entrar com boa noite já. Boa tarde para você, os ouvintes da Guaíba, sempre uma honra falar de futebol, né, cara, que é uma coisa que todos nós somos apaixonados. Eu, quanto tempo trabalhei com futebol, hoje, de vez em quando, ainda me meto a falar de futebol, do que acontece dentro de campo, fora de campo, e para mim é uma honra, cara, estar contigo mais uma vez aqui, e justamente para falar sobre esse grande jogo de hoje, que, olha, eu nunca vi um jogo com uma incógnita tão grande para fazer projeção do que esse jogo de hoje à noite. Cara, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, com todos esses convidados aí, grande Carmelito, grande Paulo Nunes, e antes com o Pretzel, com o Darcy, estava ouvindo, aprendendo, né? Então, muito feliz de estar contigo aqui, Cristiano, obrigado pelo convite. Valeu, o grande Fabiano Brasil, que participa hoje do Posse de Bola com a gente até às 3 horas. Carmelito Bifano, nosso colega aqui do Correio do Povo e volta e meia também, um habitué aqui do Posse de Bola. Tudo bem, Carmelito? Tudo ótimo, Cristiano, um prazer. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Falar e deixar um abraço aqui pro Pretzel e pro nosso querido a mesa nesse domingo, que só trouxe convidados espetaculares, Darcy, Fabiano Brasil, Paulo Nunes. Os 3 primeiros que eu falei, Fabiano Brasil, Darcy e o Pretzel, foram meus mestres, né? Quando eu cheguei no setor, eles já estavam há anos lá. Né? Então, tá chamando eles de velhos, é isso? Não é verdade, hein? Tô tentando aprender ainda. Muito bom. Carmelito com a gente também até às 3 horas, grande Carmelo. E o Paulo Nunes, que não é o Arilson de Paula Nunes, mas também sabe muito de futebol. Olha, eu acho que até corre mais do que o Paulo Nunes Diabo Loiro. O que corre esse homem não é pouca coisa. Atualmente na RDC TV e foi meu colega durante um tempo na Rede Pampa também. Grande Paulo Nunes, tudo bem? Bem-vindo ao programa. Tá com o microfone fechado o nosso Paulo Nunes, pelo que eu tô imaginando, é isso? Vamos ver. Se tá, ele aperta o botãozinho aqui e fala com a gente. Será que é isso? Não, não é isso. Vamos ver o que aconteceu com o Paulo Nunes. Mas enfim, tá apresentada aqui a bancada para essa segunda hora do Posse de Bola. Fabiano Brasil, Carmelito Bifano e o Paulo Nunes, que tá resolvendo esses problemas técnicos e já participa com a gente. Bom, para participar, tá valendo mesmo na primeira hora, pode participar pelo Twitter, tô aqui aberto com @CrisOliveira89, Gilberto ligado com a gente, o perfil Mujica Tricolor também ligado, enfim, muita gente participando, Lucas, Alexandro, Ronaldo Maia, por aí vai, tá? Twitter, @CrisOliveira89, também Futebol Guaíba, WhatsApp 993887532 para você mandar a sua mensagem, basicamente respondendo aquilo que o Fabiano Brasil vai responder agora, Brasil. Grêmio ou Palmeiras? Jogo de hoje na final da Copa do Brasil. E aí?
Pois é, né, Cristiano? Como eu falava antes na apresentação, antes eu só dizer o seguinte: o Carmelito Milfano, eu já estava no setor, mas ele quis dizer assim, ó, tipo, eu cheguei às 14, ele chegou às 15, é isso que ele quer dizer. Foi o que eu pensei. Cara, e sempre que a gente, várias vezes a gente já participou de debates juntos, né? E foram vários debates já. E eu me lembro que na última vez que eu fui na Guaíba, antes de voltar no final de 18, foi com o Carmelito também na bancada, com o Rafael Cabeleira, foi muito bacana. Acho que o Haroldinho Santos também estava. Foi muito legal com a apresentação do Guimarães na ocasião. E sempre é bom ver o amigo. Cara, pois eu até falava antes, né? É difícil hoje a gente fazer um prognóstico do que pode acontecer em Grêmio e Palmeiras. Eu até coloquei lá no meu Instagram, para quem quiser participar, eu estou fazendo uma enquete de quem passa no primeiro jogo, quem vence o primeiro jogo, e depois eu fiz uma outra de resultado, e aí até estou dando uns presentinhos para quem acertar. Mas o que é interessante, cara? A gente não sabe que Grêmio e não sabe que Palmeiras vão estar em campo hoje à noite, né? É o Grêmio da amostragem no Campeonato Brasileiro com os titulares, que é super irregular. É o Grêmio aquele que encantou o Brasil nos grandes momentos, com grandes títulos. É o Grêmio que terminou o campeonato ainda desinteressado, titubeante nas suas decisões dentro de campo. É um Grêmio com o Jean-Pierre iluminado, o Jean-Pierre sem estar inspirado. Enfim, é muito difícil uma projeção em relação a quem se encontrar. E também em relação ao Palmeiras, isso. Que o Palmeiras, campeão da Libertadores, ganhou do Santos no finalzinho do jogo. Mas foi um jogo, não sei na opinião de vocês, que a última amostragem que eu tenho mais forte do Palmeiras contra o Santos, o jogo da final da Libertadores, para mim, foi um jogo muito ruim tecnicamente. Não gostei do jogo. Um jogo ruim de ver. Então, eu não sei se é o Palmeiras desse grande elenco que tem várias alternativas, e talvez aí seja um ponto a favor do time do Palmeiras. O Palmeiras tem um elenco muito grande. Você sai um Luiz Adriano, tem um William Bigode, se não é o titular no dia, ou sai um Luiz Adriano, entra um atacante da base, entra um menino, enfim, é um elenco muito forte do Palmeiras. Então, assim, é difícil fazer um prognóstico definitivo do que vai acontecer, mas dá pra gente fazer o que a gente imagina que possa. Eu imagino um Grêmio e Palmeiras com todas as suas forças e com todas as suas capacidades técnicas. Eu acho que o Grêmio deve ter utilizado esse tempo, o Renato deve ter se utilizado desse tempo para preparar o time da melhor forma possível, para lembrar aquele Grêmio que foi campeão em outras vezes, que disputou título até o final do Campeonato Brasileiro no ano passado, que fez grande campanha. Eu acredito que o Grêmio vai ser muito parecido com isso, com aquele Grêmio com o Maicon, que deve começar o jogo se movimentando e tomando conta do meio-campo. E, é claro, será um grande jogo. Se os dois jogarem tudo que a gente viu de amostras positivas, será um excepcional jogo. A minha dúvida é, o Grêmio vai esperar o Palmeiras ou vai atacar o Palmeiras, vai dar espaço para o time? É minha dúvida também. Essa é a minha grande dúvida, e isso talvez seja o que vai justamente trazer o que vai ser o confronto. Porque hoje o Grêmio, em tese, precisa sair para o jogo. Não pode ficar esperando o Palmeiras para decidir fora de casa. E é uma dúvida que eu tenho em relação ao Palmeiras também, porque o Palmeiras é outro que pode mudar. Daqui a pouco ele pode tentar surpreender e partir para cima. Ou pode ficar mais à espreita, à espera de um contra-ataque. Eu já retomo com o Brasil também, porque agora tem o sinal que tá ok o Paulo Nunes, é isso? Tudo bem, Paulo? Me ouve bem? Não tá ok de novo, Paulo. Me passaram a famosa fake news aqui. Para nós ele gira ali e não entra. Não sei se o Carmelito então um giro ali rodando. Girando e não entra. Vamos ver o que acontece com o nosso Paulo Nunes, então, que tá girando, mas não tá saindo do lugar. Tá mais ou menos que nem meio campista aquele, né? Que gira e não sai do lugar. Daqui a pouco vai estar ok o Paulo Nunes. Se tá girando, é sinal que tá ali. Os antigos falavam que era o meio campo piorra, né? Que ficava circulando. Isso, enceradeira também, né? Enceradeira. Mas vai ficar ok o Paulo Nunes, tenho certeza disso, dentro de instantes. Espero ansiosamente. E aí, Carmelito, o Grêmio vai pra cima, o Grêmio espera, o Palmeiras espera, Palmeiras vai pra cima, como é que vai ser? Como eu falei, Fabiano é muito bom, esse homem é muito multifacetado, esse escritor, é um excelente jornalista, é um homem de negócios, esse cara sabe muito, falou praticamente tudo que tem que falar. Gostaria de só pegar por alguns outros aspectos, tá? Eu acho que o Grêmio, a esperança que eu tenho do Grêmio
é que ele, por ser uma competição mata-mata, ele use a experiência que ele traz nos últimos 5 anos, 3 anos com o Renato. Espero que isso faça com que o Grêmio volte a ter a qualidade de futebol necessária para ganhar do Palmeiras, que, como bem o Fabiano lembrou, passa por um momento de altos e baixos também. A final da Libertadores venceu com um gol no último lance, vale, obviamente que vale, mas também não teve superioridade extraordinária contra o adversário. Eu acho que vai ser um jogo bastante batalhado hoje, mas eu espero que o Grêmio parta para cima, obviamente com todos os cuidados necessários, porque precisa fazer resultado hoje. Hoje, jogo em casa, precisa sair daqui respirando. Eu acho que é por aí. Só que esse respirar, eu coloco assim uma vírgula ou 2 pontos e alguns outros itens, tá? Eu acho que o respirar, ele pode se estabelecer com um empate, por exemplo, que não é um grande resultado, desde que esse empate venha com uma boa atuação, porque eu acho que mostrar um bom futebol hoje é fundamental para o próprio Grêmio ter uma confiança para o jogo da volta, ou mesmo que não jogue bem, como de fato não vem jogando há algum tempo, ele consiga uma vitória. Vitória essa que permita ao Grêmio em São Paulo jogar por 2 resultados, qualquer nova vitória, além de um empate. Isso seria muito interessante, ir para o jogo da volta tendo a vantagem. Por quê? Porque tendo vantagem de jogar por 2 placares no jogo da volta, isso permitiria ao Grêmio que ele adotasse uma postura muito semelhante àquela que ele adotou no que foi o seu principal jogo da temporada, que foi aquele contra o São Paulo na Copa do Brasil, justamente, em que ele vence em casa por 1-0 e fora de casa muda seu estilo, opta por um futebol reativo, um futebol de aguardar o São Paulo partir em contra-ataque, e é a atuação, embora 0-0, é a atuação mais sólida do Grêmio dessas recentes, porque o São Paulo não teve uma chance sequer de fazer gol no Grêmio naquela ocasião. Então eu acho que é por aí. É um jogo decisivo, é um jogo definitivo, é um jogo derradeiro, é o último jogo, é o último confronto da Copa do Brasil e a possibilidade de ser hexacampeão da competição, mas eu coloco essa interrogação. Eu não sei se o Grêmio vai optar desde o início do confronto, ou seja, inclusive o jogo de hoje, por uma ideia de ficar mais à espera, ou se ele vai pro abafa e tenta definir. E aí, se ele tentar definir, ele vai para aquela coisa do vai ou racha. Ou ele consegue e sai da arena com uma grande vantagem, ou ele deixa campo pro Palmeiras jogar do jeito que mais sabe jogar, que é num jogo direto, que é num jogo de poucos passes, mas de uma fluidez, de um jogo mais direto, mais intenso ao gol adversário. Eu tenho essas dúvidas, senhores, em relação ao jogo de hoje e ao confronto como um todo. Eu vejo assim, o time do Grêmio, eu acredito que não vai conseguir se segurar, não sei se eu estou usando o termo correto, mas se segurar esperando o Palmeiras. Eu acredito que o Grêmio, em primeiro lugar, não vai conseguir fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, como uma estratégia, conhecendo o Renato, não nessa última passagem pelo Grêmio de tanto tempo, mas no anterior o Grêmio jogava sempre por uma bola, você vai lembrar disso. O Grêmio jogava por uma bola. 2013, né? Isso, 2013. Me lembro que se criticava muito, mas o Grêmio, ele pegou o Grêmio quase na zona do rebaixamento, levou o Grêmio lá para cima, jogando dessa forma. Numa decisão de 180 minutos, eu não vejo um Grêmio querendo resolver tudo hoje. Não vejo o Grêmio atuando dessa forma. Eu também não vejo. Pode fazer que eu posso até imaginar que isso pode transformar o jogo num jogo chato hoje. Do Grêmio esperar o Palmeiras e o Palmeiras esperar o Grêmio para definir no último jogo. Não tem o gol qualificado, que é uma questão que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras saísse um pouco mais para o jogo. Então, eu estou muito curioso para ver essas duas posturas, de se o Grêmio vai conseguir segurar um pouquinho e jogar mais cadenciado, ou se vai agredir um pouco mais. Eu acho que é quase impossível para o Grêmio jogar dentro de casa sem tentar agredir o Palmeiras. A grande atenção deve ser do Renato, acredito que com certeza ele estudou isso, é atacar sem desguarnecer a defesa, e já não tem o Jeromel. Acho que esse talvez seja o grande desafio do Renato, encontrar esse equilíbrio de atacar e não abrir espaço para a velocidade dos jogadores do Palmeiras. O Luiz Adriano tem velocidade, o Willian tem velocidade, então eu não tenho a escalação do Palmeiras aqui, vou olhar daqui a pouco. Eu vi que
o menino tá voltando, o próprio... Só o Patrick de Paula fora, porque testou positivo para Covid, né? Deve jogar o Danilo no lugar dele. Vale destacar que ele testou terça-feira, ou seja, no próximo final de semana ele já vai estar liberado. Talvez jogue o segundo jogo, então, né? Tá aqui, ó. Provável Palmeiras para hoje, tá? Só para ajudar a embasar aqui a tese. Eu tava procurando aqui, mas tá aqui, ó. Provável Palmeiras para hoje. O Everton. É curioso porque o pessoal aqui do Globo Esporte, no Toledo, tá dando Mike no time. E não era essa a ideia que nós trabalhávamos antes, tá? Eu vou dar a outra escalação também. Mas a defesa é a mesma. O Everton no gol, Marcos Rocha na direita, Luan e Gustavo Gomes na zaga e o Vinha na esquerda, uruguaio, tá? No meio-campo aqui já começam algumas alterações. O que é que o Alexandre Pretzel mencionou pra gente? E é o que eu vejo boa parte da imprensa paulista dando. O meio-campo com Felipe Melo e Danilo. E aí pelos lados, Rafael Veiga com Gabriel Menino. Na frente, Rony e Luiz Adriano, tá? É o Palmeiras provável. O pessoal do Globo Esporte, para dar o crédito, tá dando um time com Felipe Melo e Gabriel Menino abrindo o meio-campo. Rafael Veiga por dentro. Rony e Mike pelos lados, isso foi testado no último jogo, o Mike aberto como um ponta pela direita e o Luiz Adriano na frente, mas enfim, esse é o time do Palmeiras, enquanto o Grêmio vai ter Paulo Vitor, e conversávamos há pouco com o Darcy e com o Pretzel sobre isso, quero ouvir depois a opinião também da bancada sobre Paulo Vitor ser o goleiro titular do Grêmio, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Jean-Pierre no meio, Alisson, Pepe e Diego Souza no comando de frente. Então aí os prováveis times de Grêmio e de Palmeiras. A importância, Carmelito, de Maicon começar o jogo está desde o início no Grêmio para essa decisão. Toda a importância do mundo, né? Toda. O Grêmio é um com Maicon e outro exatamente totalmente diferente sem Maicon. Eu só gostaria de destacar que ontem o nosso querido Rafael Pfeiffer, no boletim que ele deu no programa do Gutierrez Santos ao meio-dia, me falha o nome do programa. O Guaíba Esportes. Exatamente, a nossa Rádio Guaíba, ele destacou que existe uma possibilidade de Lucas Silva jogar no meio de campo. Isso aí. Grêmio usando um trio de volantes. E daí eu acho que casa melhor com aquela ideia do Brasil de ter um time que talvez espere um pouco mais. Se jogar esse time sem o Lucas Silva, eu não acredito que o Grêmio vá ficar esperando. Porque Maicon é um jogador que faz o time jogar. Ele potencializa o Jean-Pierre, que fica muito solitário quando não tem o Maicon, e faz com que os atacantes também, o Alisson e o PP, consigam fazer jogadas, porque ele tem o passe, aquele que quebra o cara, passe em meia distância. Eu acho o seguinte, eu só não sei se ele é mais importante no começo ou no fim, mas isso aí é pro Renato. Mas aí eu vou exatamente pelo mesmo lado que tu, e vou dizer o seguinte, Carmelito, quem começa com Maicon e Jean-Pierre não pode querer esperar o adversário, porque Maicon e Jean-Pierre não são jogadores para esperar. Maicon e Jean-Pierre são jogadores de um time que quer ficar com a bola e tomar iniciativa, né? Exatamente. Bastante movimentação, ocupar o espaço, né, como faz muito bem quando o Maicon está jogando. Eu acho que esse é o ideal, mas né, o Grêmio esse ano variou tanto as atuações que é difícil saber como é que vai ser. Eu acredito que pelo histórico do Renato, o Grêmio vai ser um time com indecisões mata-mata. Esse ano teve aquele jogo contra o Santos que para mim foi completamente fora de tudo que o Renato fez no Grêmio até hoje, na forma de atuação, assim, né? Tirar o Kahneman e botar o David Braz ali foi terrível, né? Foi bravo. Mas acredito que o Grêmio hoje vai para cima e vai tentar o resultado desde o começo. Bom, deixa eu colocar aqui, falasse desse time que o Pfeiffer deu ontem essa possibilidade. Deixa eu colocar aqui para debate mais uma informação que o Pfeiffer trouxe também, só que essa hoje pela manhã, tá? Que é a informação de que Renato e Grêmio estão se acertando por mais uma temporada e que a assinatura do novo contrato ela deve acontecer nessa semana.
E o Renato seguindo no Grêmio, portanto, até dezembro desse ano. Mais um ano de Renato à frente do Grêmio. Uma assinatura de acordo, né? A confirmação de um acordo, que não é oficial ainda, mas é a tendência de momento. Em meio a finais da Copa do Brasil. Isso repercute no Grêmio de que forma, hein, Brasil? Muito positivamente. Eu falei eu participei de um programa na televisão na semana passada, aliás, em 2 ocasiões, com o querido Cadu Oliveira, lá na RDC TV, onde trabalhei o Paulo Nunes também, e eu até falei que eu não tenho nenhuma informação, mas eu tinha a impressão que o Renato ficaria, justamente devido a forma como as coisas estão sendo conduzidas, porque o Grêmio já joga, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, no dia 10 já joga Libertadores da América. Se não vencer a Copa do Brasil, já joga dia 10 na pré-Libertadores. Isso. E já tem um Campeonato Gaúcho rolando. Até surgiu uma imagem lá em Bragança Paulista de um cara que achavam que era o Thiago Nunes, mas que era o Fábio Maceredian. Isso. E aí eu ainda falei para alguns amigos, mas será que o Renato vai sair? Eu acreditava que não, porque acho que se tivesse definido isso, até pela relação que tem o Renato com o presidente Romildo Bolzan Júnior, já estaria acontecendo alguma coisa e acho que teria vazado, principalmente. Já teria algum profissional na área se o Renato dissesse que não ia ficar e fosse para o Atlético Mineiro. E aquela história que nós, repórteres, temos também, quando a gente quer saber algo, a gente vai do outro lado, às vezes é mais fácil descobrir do outro lado. O Atlético Mineiro já desistiu do Renato. Então, também por este aspecto, aí agora informação, dá para se ter realmente essa noção de que o Renato vai permanecer. E acho que é muito bom para o grupo saber que o técnico está ali, que vai permanecer. Eu acho que é maravilhoso. E concordo com o Carmelito, essa questão, conforme o Grêmio entrar, já teremos uma ideia do posicionamento. O Maicon, Carmelo, eu concordo contigo, cara, o Grêmio é outro time com o Maicon. O Maicon entra às vezes 15 minutinhos no final do jogo, já muda. O Jean-Pierre já começa a jogar mais, o Alisson começa a jogar mais. E aí vem a preocupação, já projetando 2021 para o torcedor do Grêmio, quem é que vai substituir o Maicon quando o Maicon parar? O Grêmio não tem esse cara hoje, não tem na base, e vai ter que buscar fora. Com licença, não tem, é difícil conseguir um jogador em qualquer clube parecido com o Maicon. Que una a experiência, a forma como joga e a qualidade do futebol. É difícil. Mas aí tu não acha o seguinte, aí vocês não acham o seguinte, Brasil e Carmelito, concordo que não tem ninguém para substituir o Maicon, nesse ponto nós concordamos, beleza. Aí eu vou para aquela tese simplista de o que não tem solução está solucionado. Se não tem ninguém que jogue parecido com o Maicon, o que o Grêmio deve fazer já projetando 2021? Tentar descobrir um novo Maicon dentro do grupo, o que aparentemente não existe, ou, já que não há o novo Maicon, tentar uma outra forma de jogar em que a figura do Maicon não seja tão necessária assim? Eu acredito que as duas coisas. Eu vou mais longe ainda, querido Cristiano. Eu acho que vai ser necessário o Renato se reinventar o Grêmio para essa próxima temporada que começa agora. Pois é. Eu acho que vai ser mais uma temporada atropelada, não vai ter tempo para fazer, para poder armar um novo Grêmio, mas eu acho que o Grêmio vai precisar mexer na estrutura da equipe. E isso é uma coisa muito complicada. Eu acho que ninguém melhor para fazer essa mudança, um treinador que já conhece tudo que está acontecendo dentro do Grêmio. Aí que tá. Será que a permanência do Renato, mais do que uma convicção no Grêmio, ela não se explica pelo fato de que não haverá tempo de pré-temporada e o Grêmio pode concluir o seguinte, olha, é melhor continuar com quem já conhece o grupo do que trazer outro cara que vai conhecer a partir de agora e não tem tempo de trabalhar. Será que isso não ajuda a explicar a permanência do Renato? Eu acho mais, né? O Renato, além de tudo isso, eu acho que o Renato é um cara que tem uma qualidade enorme. Muitos clubes querem Renato. Qual é o técnico que o Grêmio traria para esse momento que tem uma qualidade parecida com a do Renato? Bom, meus amigos gremistas devem estar enlouquecidos comigo, principalmente os que não gostam ou que estão querendo trocar de treinador, porque isso é quase que eu falei uma coisa que não é legal de falar aqui. É uma prática no Rio Grande do Sul. Esse é um momento máximo no Rio Grande do Sul, é trocar treinador. Amam. Eu nunca tinha visto como amam. Mas como é que faz? Não tem tempo. Se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil, daqui a 15 dias tem Copa Libertadores, amigo. Como é que faz?
Não, se não ganhar é o seguinte, domingo que vem tu volta de São Paulo para Porto Alegre, chega em Porto Alegre na segunda e quarta-feira tem jogo. É isso aí. E tem mais outro detalhe, né? Esses dias eu vi um levantamento que foi feito e eu já tinha conversado isso com um grupo de amigos também. O pessoal criticando o Renato. E não tem nenhuma procuração para defender o Renato. Pelo contrário, até vejo que às vezes o Renato ele acaba insistindo muito em algumas situações que, para quem gosta de futebol, quem gosta de comentar, enfim, e eu sou metido a falar nisso, a gente fica questionando, por que tal cara, por que tal, enfim. Mas se a gente for olhar o Renato, e aí, Cristiano, eu vou pedir a tua ajuda, tu do Carmelo, que tem uma memória melhor que a minha, o Renato é um cara que, quanto em milhões de dólares, em euros, ele trouxe para o Grêmio jogadores que ele acabou trazendo para o time principal, às vezes tardiamente, poderia ter trazido antes. Quantos ele deixou, e aí o caso do TT, que acabou não jogando, aí são circunstâncias que eu também não conheço o bastidor disso, não vou me meter, mas o Renato, além de botou faixa no peito no Grêmio, sim, nesses 4 anos, indo para quinto. E revelou jogadores e trouxe dinheiro para os cofres do clube, que faz com que o Grêmio tenha hoje uma situação, no mínimo, confortável, para não dizer, o Grêmio não está apavorado. Uhum. Então, vamos lá. Me ajuda aí. Arthur... não, foram alguns. A crítica, Brasil... Agora. O PP é o mais recente. A crítica é essa. O Grêmio tem uma base que é muito boa, tá? Jailson foi vendido. Aí que tá. O Jailson é um bom exemplo disso, tá? A base do Grêmio, ela é muito boa. Se pegar o Grêmio dos últimos anos, os principais jogadores sempre foram da base, tá? Arthur, Luan, Pedro Rocha, Cebolinha, PP. Se pegar um pouquinho mais atrás, o Wallace 2016, os destaques sempre foram jogadores da base. A grande questão é que o Grêmio demora uma eternidade para colocar esse pessoal. Vários deles, eles entram no time com 22, 23. Perdem tempo ali atrás de jogadores como o Everton, que veio do São Paulo, como o Michael Suel, como o Thiago Neves, como o Robinho. O que eu acho que o Grêmio precisa fazer é colocar isso na balança e concluir o seguinte, tá? Pelo menos a minha conclusão é a seguinte. Quando falamos de Renato, falamos de um bom técnico, tá? Por quê? Porque o cara que é mau técnico, o cara não é campeão da Copa do Brasil com o Fluminense e com o Grêmio. O cara não é campeão de Libertadores com o Grêmio e vice com o Fluminense. O cara não é vice-campeão brasileiro com o Grêmio, como foi em 2013, tá atrás do Cruzeiro, mas vice-campeão brasileiro. O cara não é campeão de Recopa Sul-Americana. O cara que é mau técnico... Atípico, né? O ano 2013 foi totalmente atípico. Sim. O Grêmio fez pontuação de campeão. Esse ano seria campeão, se não me engano, o Grêmio fez 70 e poucos pontos. Isso, então assim, falamos de um bom técnico. O cara que é um técnico ruim, ele não faz tudo isso que o Renato fez, tá? Pra mim, ponto. Próxima página. A questão é que nos últimos anos, e o Renato chega em 2016 pro Grêmio, o trabalho ele vem passando por uma curva decrescente, uma curva que é para baixo, tá? Imagine um gráfico, o 2016 e 17 do Grêmio lá em cima, o 2018 tem uma queda, o 2019 uma outra grande queda e o 2020 para mim outra gigantesca queda. Então ele vem numa queda vertiginosa. Dá para fazer essa de hoje, né? Aí que tá, dá para fazer a curva voltar a subir? Dá, tá? Então assim, o Renato continuar no Grêmio, mais do que ser certo ou errado, isso eu acho que só o campo vai mostrar. A questão é que é bom o Renato fazer uma autocrítica, e é isso que eu não vejo o Renato fazer várias vezes, uma autocrítica, o que eu acertei, o que eu errei. Por que eu era tão melhor em 16, 17 do que eu sou hoje? O Renato falou esses dias sobre investimento. Não é verdade. Times como Inter e Fluminense investiram muito menos do que o Grêmio e terminaram o Campeonato Brasileiro à frente do Grêmio. O Santos investiu muito menos do que o Grêmio, tocou 4 no Grêmio na Libertadores. Então não é só investimento. Em 2016, 17, o Grêmio não tinha grandes investimentos. Os destaques, falamos aqui, eram o pessoal da base. Jailson, Arthur, Luan, mesmo experiente, rodado, mas já estava no Grêmio, Marcelo Groi, também da base. Enfim, Pedro Rocha, Cebolinha. Era o pessoal da base. Então daqui a pouco, ficando o Renato e ele começando a olhar com mais carinho para os jovens, ele pode, quem sabe, até voltar a ser aquele Renato que ele era em 16, 17, né? Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, Cristiano. O
Renato sempre foi um treinador que gostou de trabalhar com uma equipe que mistura jovens com experientes. A gente vai citar 500 jogadores que o Renato trouxe e não deram certo, mas foram importantes para a montagem do elenco. Eu sempre faço essa pergunta. Vamos montar um time só com a base, perfeito. E se não der certo o jogador A, B e C, quem é que vai jogar? Vai ser o mais jovem ainda? Então, assim, ó, a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, só para lembrar, o Renato foi o técnico que segurou o Jean-Pierre bastante tempo, só dando esse exemplo, tá? E a gente viu que o Jean-Pierre teve vários problemas, não só de cabeça, não só de jogar, mas teve altas e baixas nesta temporada. Então é o seguinte, eu acho que nisso o Renato é bom. Eu acho bom, Renato. Eu acho talvez que ele tenha que apostar mais. E eu acho também que, que nem o Fabiano lembrou, às vezes ele cansa a torcida e a imprensa com jogadores que eles sabem que não vai dar certo, mas eles usa, e quando ele para de usar, ele escanteia de uma maneira que o cara nunca mais volta. Vários, né? Mas isso faz. Por que ele faz isso? Porque isso é uma forma de comandar o grupo. Não é uma coisa meio Celso Roth, assim, de querer provar para todo mundo que tá certo? Não é isso. Eu acho o seguinte, é para provar para o próprio jogador que ele não tem condições de jogar no Grêmio. Mas aí tu prejudica o time, né, Carmelito? Não, eu queria dizer. Não, mas é o seguinte, às vezes o cara não faz 2, 3, 4, 5 jogos bons e daqui um pouquinho ele emenda. Começa a jogar pela quantidade de jogos que ele fez. Jogadores com mais idade, eles precisam de mais tempo para conseguir render alguma coisa. Só que eles não têm esse tempo, porque geralmente eles entram no final do jogo e tem que render. E já são mais carejados. Já o jovem não, o Ferreirinha, por exemplo. Quando ele entra, ele faz salseiro. Mas por que demora tanto para entrar, então, né? Porque é o seguinte, ó, que se tu não testa um jogador experiente que tu contratou, não faz sentido tu contratar. Por que eu contratei? Então, mas é essa a questão. Para que trazer o Everton do São Paulo se já tinha aqui o Ferreira, se já tinha aqui um Léo Chu que mandou para o Ceará? São essas questões, entre alguns acertos, há vários erros que podem ser corrigidos. Eu não acho que o Renato seja o pior técnico do mundo, longe disso. De novo, o cara que faz o time jogar como o Renato fez em anos anteriores, ele não pode entrar no rótulo de mau técnico. Só que aconteceu alguma coisa nesse meio do caminho que a gente tem que parar e pensar, não, paramos aqui, vamos voltar. Em algum momento perdeu-se o trem da história. Vamos voltar a colocar o trem nos trilhos, que a coisa pode dar certo, né? E aí, Cristiano, Carmelito, o que eu acho que falta, que eu entendo que falta, é talvez aquele cara dentro da direção que chegue e goste e fale o seguinte: Renato, olha só, tu é nosso ídolo, papapá, você já, não, é incontestável. Agora, por que vamos entregar o Luciano para o São Paulo e trazer o Everton do Palmeiras, do São Paulo? Por quê? Ou por que insistir em não colocar o Ferreira mais cedo? Ou Thiago Neves. Começar alguns jogos? O Thiago Neves é outro. Por que vamos insistir com o Thiago Neves? Aliás, aquela história foi, né? Enfim, nem vou lembrar aquela história, se a gente vai entrar num outro debate. Do Thiago Neves. Jogou no dia titular, o Grêmio perde, depois manda embora, enfim. Tava demitido no outro dia de manhã. É uma coisa que às vezes a gente... Bom, mas vamos deixar passar que hoje é dia de decisão. Então, eu acho que vou usar uma palavra da moda, esse ranço que o Renato tem, parece que quer contrariar, às vezes, o que alguns da crônica colocam que imaginam que pode ser melhor para o time. Não, quem manda sou eu, vou fazer o que eu quiser. E talvez isso falte também e o Grêmio tem dirigentes competentíssimos, que é o caso do Duda, o próprio Paulo Luz, sem falar no presidente Romildo, que faz uma administração exemplar no Grêmio, principalmente na questão administrativa, econômica, enfim. Mas falta talvez esse cara que encoste para mostrar, Renatão, olha só, cara, te adoro muito, tu é o cara, mas vamos observar melhor isso aqui, quem sabe, vamos colocar o Ferreira para começar o jogo, esse jogo talvez para o Ferreira seja melhor. Ou você lembrou bem aí o Léo Chu que está voltando, tem o Jonathan Roberts que está voltando também para essa temporada, que são dois jogadores da base que, se não fossem aproveitáveis, os clubes não estariam levando, e clubes importantes levaram para os seus clubes. O próprio Léo Chu, o pessoal chorou no Ceará agora, né? Ninguém queria que ele viesse embora.
O Chu tá arriscando nem jogar no Grêmio, né? Tem um monte de clube atrás dele. Pois é. Aí vê quantas propostas tem pelo Luiz Fernando. Não tem, né? E o Grêmio preferiu o Luiz Fernando ao invés do Léo Chu. Mas enfim, como disse o Brasil, hoje é dia de decisão. Quero colocar mais assuntos em pauta pra gente projetar o jogo de hoje. Eu tenho só que fazer o intervalo, são 2h40 já, e tenho também que ler uma série de recados que estão chegando assim em grandes quantidades. Então vou mandar aqui. Chama a caixinha, senão o Kleber vai te mandar um e-mail depois. Não, vai não. O comercial é prioridade, né? Tem que pagar aqui, vamos lá. Mas vou mandar alguns abraços aqui antes desse intervalo. Boa tarde, gente. No meu ponto de vista, o tempo do Renato passou. Antônio Ramp, de São Leopoldo. Favor abordarem esse assunto. Tá difícil. Usem máscara, a vida agradece. É verdade. Belo recado do Antônio Ramp pra gente. Cristiano, transmita um abraço a todos da bancada. Recado do Marcelo Reck de Osório. Grande Marcelo, mandou recado para antes, né, do Darcy e do Pretzel, e também para agora o Brasil e também o Carmelito. Grande Marcelo Reck lá de Osório. O Alexandre disse que o Paulo Luz é fraco, o recado dele. De Curitiba, Paraná, chega o recado, um abraço do Rafael Miquelon. Grande Rafael, obrigado. Diego de Porto Alegre, Cristiano, que baita programa, só gente conhecedora de futebol. Fico triste com a possível renovação do Renato, acho que já deu, precisa de sangue novo. Aqui alguns palpites começaram a chegar, o Marcelo Torres, tricolor de Porto Alegre, Grêmio 2, Palmeiras 0, vamos Grêmio. JB Linhares de Bagé também mandou o seguinte, boa tarde gurizada, Grêmio 2-0 aqui e 0-0 lá, grande Linhares de Bagé. Como é que é, Carmelito? Grande Marcelo Torres, e eu também queria deixar um abraço pro André Ribeiro, que é o nosso bruxo aí, que tá sempre na nossa audiência e merece. Grande abraço. Então, intervalo pra gente matar agora essa caixa comercial, meu caro Cleiton Lopes, e na sequência eu quero saber mais projeções do Carmelito do Brasil e vamos tocar de novo nesse assunto que é um dos principais do jogo de hoje, né? A troca no gol do Grêmio, saindo o Vanderlei e entrando o Paulo Vitor. Mande seu recado também, Paulo Vitor ou Vanderlei? Já voltamos. Pandemia, desemprego, inflação de alimentos. O Brasil está na UTI. E o governo propõe fechar centenas de agências do Banco do Brasil, agravando ainda mais a crise. Não dá para aceitar. A cada agência que fecha, o Brasil fica mais pobre. Sindbancários e Fetraf RS. Tudo que a gente gosta pro dia começar, a família reunida pra compartilhar. Um café com leite Dália, um momento especial. Zero ou desnatado, semi ou integral. Com amor e cuidado, tudo fica mais gostoso. Leite Dália. Do campo para a mesa, Leite Dália. Saudável, saboroso e agora com tampa rosca. Você quer anunciar em rádio, TV, jornal ou mídias digitais? Venha falar com a Conconexão. Nós temos a proposta certa para o seu negócio, pequeno, médio ou grande. Com planejamento adequado, sua empresa é mais efetiva. E com ideias diferenciadas, sua propaganda é mais surpreendente. Ligue 51-3384-4000 ou acesse conconexão.com.br. Conconexão Comunicação e Marketing, a sua parceira de negócios. 3384-4000. Muitos são os fatos que marcam nossa vida. E em 125 anos, o Correio do Povo esteve presente em cada um deles. Sabendo da importância que tem uma informação, a essência do nosso propósito permanece, a da confiança. Até aqui, nós seguimos sempre juntos. Mas para o futuro, queremos estar mais perto, fazendo com você a história. Correio do Povo. Informação é o que nos conecta. Olá, eu sou o Fabiano Brasil e tenho um convite muito especial para fazer para você. De segunda a sexta, às 10 da noite, aqui na Guaíba, tem Contraponto. Sempre assuntos polêmicos, comportamento, política, saúde, cotidiano. Tudo que acontece na sua cidade, no nosso estado e no nosso país é tema do Contraponto. De segunda a sexta, às 10 da noite, tem Contraponto aqui na Guaíba e eu espero você. Apresentação
Fabiano Brasil. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. O sinal vai marcar 15 para as 3 da tarde. O Posse de Bola está de volta para esses últimos 15 minutos, recebendo o Fabiano Brasil e Carmelito Bifano. E recebendo também você, a sua opinião, o seu comentário, a sua sugestão no 993887532. Fabiano Brasil, tudo bem que o ideal pro Grêmio é que o goleiro fosse o Cristiano Oliveira, né? Que é um grande goleiro do futebol 7 da imprensa do Rio Grande do Sul. Um dos melhores que eu já vi atuar em toda a minha vida. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Agora, como o Cristiano Oliveira não está inscrito na Copa do Brasil, ou é Paulo Vitor ou é Vanderlei. Vanderlei foi titular o ano inteiro, mas hoje o Paulo Vitor vai pro jogo. E aí, Brasil? Cara, vou te ser bem sincero, o Paulo Vitor me inspira mais confiança do que o Vanderlei. Acredito que acerta o Renato. O momento do Paulo Vitor, eu não acompanho treinos, mas nas amostragens que nós tivemos, ele fez defesas bem importantes, Não estou dizendo que o Vanderlei é um mau goleiro. Eu vi no futebol que o time tem que ter um goleiro que inspire confiança. E o Vanderlei não me inspira confiança. Ele é muito rebatedor, né? Exatamente. E outra, o último goleiro que pegou pênaltis no Grêmio foi o Paulo Vitor. Estreia dele. Pegou um pênalti do Robinho do Atlético Mineiro. Pênalti. O Vanderlei, eu acho que não pegou nenhum pênalti pelo Grêmio. Não tem pênalti contra o Grêmio, é certo que o Grêmio vai tomar gol. Vou te dar o número então, 10 pênaltis marcados contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, 10 pênaltis, os 10 entraram. Exato. E assim, o Marcelo Groi também se especializou em pegar pênaltis e defesas incríveis. A gente está falando de um ídolo do Grêmio, do Marcelo Groi. Aliás, saudade do Marcelo, grande cara, um grande ser humano. Uma grande figura. Mas uma grande figura. Mas lembro que lá quando trabalhávamos na Rede Pampa, estava com a gente lá, Cristiano. Ele foi lá para dar uma entrevista na outra rádio, a gente já puxou para o nosso também, e já bateu um papo, contou muitas histórias interessantes. O Groi era engraçado, cara. O Marcelo Groi, ele sempre foi um ouvinte de rádio, ele gostava de imitar os narradores, era muito engraçado isso. Ele imitava todo mundo. Mas, cara, assim, eu me colocando no lugar do torcedor gremista, me sentiria mais tranquilo, ou pelo menos com confiança no Paulo Vitor. Acho que acerta para essa decisão aí. Acredito que a partir daí também o Paulo Vitor retoma a condição de titular. Eu acho, Carmelito, assim, eu não morro de amores por nenhum dos dois, tá? Quando o Grêmio contratou o Vanderlei, eu disse, e fui xingado por isso, que era um Paulo Vitor versão 2.0, tá? O auge da carreira do Vanderlei foi muito melhor do que o auge do Paulo Vitor. O auge do Vanderlei, para mim, quando ele troca o Coritiba pelo Santos, para mim não era absurdo pensar em seleção brasileira para ele, tá? Mas isso faz muito tempo, o tempo passou. E foi preterido pelo Sampaoli para colocar o Everson, porque não sabia jogar com a bola nos pés. Isso, também tem isso. Mas assim, o Vanderlei eu nunca achei, depois dessa grande fase, um goleiro confiável. Para mim não é absurdo se imaginar um Paulo Vitor na final. O problema, o porém, na verdade, Carmelito, quero te ouvir sobre isso também, é que embora o Vanderlei não seja confiável, para mim ele não é, também é verdade que não teve nenhuma decisão em que ele tenha falhado. Ele falhou assim em jogos, eu lembro dele falhar contra o Fortaleza, que ele tomou um gol de cruzamento, por exemplo. Ele teve outras falhas assim, em bolas defensáveis que ele deixou passar. Mas não teve uma decisão assim que ele tenha falhado. E mesmo assim, é o Paulo Vitor que vai pro jogo, né? E o mais eu sinceramente, eu acho os dois goleiros de um nível muito parecido. Não sei dizer quem é melhor e quem é pior, porque eu acho muito parecido os dois. Eu fico só pensando se a utilização do Paulo Vitor agora não é aquela coisa do seguinte: o cara que tá fora sempre é melhor do que o cara que tá em campo. Solução mágica. O cara que tá em campo, ele tá exposto. O cara que tá no banco, ele vai. A galera só lembra o que aconteceu lá atrás. Mas ele tem entrado bem, né? Tem entrado bem. Mas o Vanderlei também, que nem tu falou, ele não teve nenhuma falha, assim, gritante. A gente pode discutir. Em decisões, não, verdade.
É um goleiro que rebate bastante, mas o Paulo Vitor também não é grande, né? Eu acho os dois muito parecidos. Agora, o que me traz certa preocupação é o seguinte: chegou nos dois últimos jogos da temporada, a gente é que está falando, a gente não sabe se o Renato tem esse pensamento, né? Pelo que indica, o pensamento é esse, ou é o Paulo Vitor, mas chegou nos últimos 2 jogos, vai ter que trocar. O que aconteceu? Esse é o grande ponto. Para mim, muito claro é o seguinte, Carmelito, essa dúvida, só o fato de haver a dúvida, e a informação que se tem é de que vai realmente Paulo Vitor pro jogo, só o fato de existir a dúvida nos últimos 2 jogos da temporada, isso já é um atestado de que a contratação do Vanderlei não deu certo, porque ele chegou para ser o número 1, né? E chega no final da temporada e ele não é o número 1. No final da temporada, jogos mais importantes, só para lembrar disso, né? Temporada. E tem uma coisa, ampliando um pouquinho, né, o assunto. Se a gente for observar a história do Grêmio recente aí, e até um pouco mais, com exceção do Mazzaropi, o Grêmio sempre teve goleiros campeões criados em casa. De uns anos para cá, o Grêmio parou, depois do Marcelo Groi, os goleiros que vinham bem na base paravam atrás ali e não conseguiam ascender ao time titular. Eu acho que também chegou a hora do Grêmio observar isso. É aquela história que eu ouço a vida inteira: goleiros e laterais você faz em casa, você não contrata. Eu sempre ouvi isso e acho que é uma coisa que tem tudo a ver mesmo, porque, senão por que ter a base? Se ela não revelar goleiros, não revelar o Grêmio tem um goleiro na base que é um fenômeno, chamado Adriel, mas não joga. Renovou o contrato agora há pouco tempo, até 2000 não sei quanto. Aí, né? E isso é uma coisa estranha, porque geralmente o jogador se sente mais à vontade para entrar na equipe quando o time está por cima, quando o time está sendo vencedor. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. O Grêmio passou por essa fase toda e não aprovou um goleiro. É estranho. Eu concordo, e eu só quero colocar mais 2 assuntos ainda em relação a goleiros, mas na verdade 2 hipóteses, tá, que eu tô levantando. Porque o Renato é um sujeito que, entre milhões de qualidades e defeitos que ele tem, porque ele é ser humano e naturalmente vai ter qualidades e defeitos, uma grande qualidade do Renato é proteger o seu grupo. O Renato, ele não é um cara que torra o seu jogador publicamente, pelo contrário, tá? Às vezes a imprensa, a torcida até querem que o Renato dê uma torradinha num Tassiano da vida, mas ele não faz isso. Ele elogia sempre, tá? Pra ter uma troca de goleiro na final da Copa do Brasil, ou aconteceu uma coisa muito grande de bastidores com Vanderlei que a gente não sabe, o que eu acho difícil, porque, primeiro, teria vazado, e segundo, o Vanderlei, pelo que sabe, é um cara muito tranquilo de bastidores, tá? Ou eu vou para 2 aspectos técnicos. Primeiro, o Paulo Vitor não é o Manuel Neuer, claro que não, mas ele é muito melhor com os pés do que o Vanderlei. Então, daqui a pouco, se o Renato está pensando numa saída mais rápida, numa ligação direta, da bola passando do goleiro para o seu ataque, é uma justificativa, não estou dizendo que eu concordo, mas é uma justificativa para ter o Paulo Vitor. E a outra, para mim, ainda mais plausível e condizente com a possibilidade real do confronto, é a seguinte: são 2 goleiros parecidos, concordamos. São 2 goleiros de um nível semelhante, concordamos. O Vanderlei o Vanderlei mais ágil, o Paulo Vitor mais técnico, tudo bem, mas são parecidos. Mas tem uma coisa em que há uma disparidade gigantesca. Nos pênaltis, o Vanderlei, ele é 0 perto do Paulo Vitor. O Paulo Vitor também não é um grande pegador, mas ele tem, por exemplo, um título de estadual em que ele pega 3 pênaltis do Inter na Arena. Ele tem esse pênalti que ele pegou do Robinho do Atlético Mineiro, que foi o último pênalti defendido por um goleiro do Grêmio em 90 minutos. Então acho que também tem um recado do Renato, que é o seguinte: não descarto que esse negócio vá para os pênaltis. E tô colocando Paulo Vitor aqui. Parece exagero da minha parte para vocês? Tecnicamente é uma leitura plausível. Só fazer uma leitura, tá? Dentro do que o Oliveira falou. Como o Paulo Vitor é um goleiro que joga melhor com os pés do que o Vanderlei, talvez seja uma indicação também de que o Grêmio vai para cima do Palmeiras e precisará de um goleiro para fazer também aquela último jogador ali com o pé também. É uma leitura. Para sair sem balão, né? Para sair jogando. Exatamente. Eu agora, essa questão,
realmente é estranho nos últimos 2 jogos, os principais, né? Na verdade já jogou os 2 últimos, mas também nas 2 decisões. Mas eu acredito que essa questão dos pênaltis, ela é sim relevante, com certeza. Com os pés também, e até lembrei, né? O Vanderlei lá no Santos foi preterido pelo Everson, que foi do Ceará, e permaneceu com o Sampaoli para onde ele foi aqui no Brasil, devido à qualidade da saída de bola com os pés. Talvez essa também. Agora, tudo isso também a gente não tem certeza. Obviamente que a informação ela é muito importante, quando vem do Pfeiffer, que é um cara que sabe tudo de Grêmio. Agora, eu acredito que se isso realmente aconteceu, acho que acerta o Renato. Repito, fosse eu, um torcedor, eu estaria pensando, eu ficaria mais confiante com o Paulo Vitor do que com o Vanderlei. O Vanderlei, para mim, infelizmente, concordo com vocês, são muito equilibrados os dois, mas o que me dá mais confiança, talvez até pelos próprios serviços prestados, seja o próprio Paulo Vitor. Eu só quero colocar mais uma leitura aqui para a gente fechar o programa, antes de mais uma leva de recados, que foi uma leitura, passou rápido, né? Uma leitura que o Alexandre Pretzel trouxe na primeira hora do programa junto com o Darcy Filho. O Mauri Lima, que é o treinador dos goleiros do Grêmio, que foi o cara que fez o Cássio viver o seu auge no Corinthians, ele é um sujeito de muita personalidade. O Pretzel trazia esse bastidor do Mauri Lima. Daqui a pouco o próprio Mauri chegou no Renato e falou o seguinte, aquilo que o Brasil disse, que tinha que chegar um dirigente no Renato e falar, vem cá, bonitão, é assim? O próprio Mauri pode ter chegado, vem cá, o Renato, olha só, o Paulo Vitor tá estraçalhando, velho. Não dá pra ir com o Vanderlei. Pode ser por aí. E aí a explicação passa a ser técnica, né? De um cara que tem um cargo técnico que é a preparação dos goleiros. E isso indica mais uma coisa, né? Isso indica mais uma coisa, né? Vanderlei talvez não continue no Grêmio. Embora tenha passar o ano inteiro com ele como titular, chega na decisão, joga outro. É verdade. E é um fim de ciclo, né? Mesmo que ele tenha mais um ano de contrato, né? Bom, rapidinho aqui, um recado pro Andrews, é isso? Acho que falei certo. O Andrews, ele é de Dourados, Mato Grosso do Sul, participando com a gente. O Vladimir de Bento Gonçalves, eu peço desculpas a eles que eu não vou conseguir ler o recado inteiro pelo tempo, mas mando um abraço, tá? Para Dourados, Mato Grosso do Sul e para Bento Gonçalves, o Andrews e o Vladimir. Gilberto Dutra também ligado com a gente, participando do programa. O Rodrigo Mendes da Vila Ipiranga também tá ligado. Ele se chama Rodrigo Mendes, é o nome de um ex-jogador aí do Grêmio. Só que eu tô vendo a fotinho, ele é a cara do Edmundo, tia. Então ele parece o Rodrigo Mendes e é a cara do Edmundo. Abraço pro Rodrigo Mendes. Também o Luiz Carlos Xavier, de Capão Novo, ligado com a gente nessa parte final do programa. Carmelito, vou pedir uma consideração final tua, já te agradecendo por conversar com a gente aqui no Posse de Bola, Carmelo. Sempre um prazer, ainda mais com os amigos. Eu acho que, apesar de pensar que vai ser uma decisão bem igual os 2 jogos, eu ainda confio que o Grêmio vá sair campeão da Copa do Brasil por tudo que fez nos últimos anos. Eu acho que vai ser uma decisão mata-mata. O Grêmio mais do que provou na sua história que sabe jogar esse tipo de competição, mas vai depender muito do qual rendimento ele vai ter. Mas eu confio, espero que o Grêmio saia campeão. Abraço, Carmelito. Abraço. Fabiano Brasil, uma consideração final. Fabiano Brasil, de segunda a sexta no Contraponto aqui na Guaíba, às 10 da noite. Uma consideração final e já muito obrigado por participar com a gente. Valeu, meu irmão. Obrigado, Cristiano. Prazer sempre. Eu conversava com a minha noiva dia desse e falava, eu vendo uma foto minha no site da Guaíba, acho que era, ou no Facebook, e eu pensei, cara, eu falei para ela, olha, eu não sei te explicar o sentimento que eu tenho por essa emissora, talvez pela que eu mais trabalhei na minha vida, e realmente falar na Guaíba sempre é uma honra demais, ter meu nome vinculado, ter esse sobrenome aliado aos nossos nomes é algo que me emociona muito. Então, muito legal estar participando aqui para falar de futebol, que é uma coisa que eu gosto muito, com você, Cristiano, com o Carmelito, que é esse grande parceiro. Dia desse a gente cruzou a noite correndo ali, eu cheguei meio em cima do laço, nos cruzamos ali pela entrada na Caldas Júnior. Uma honra muito grande, cara. Espero um grande jogo hoje à noite. Espero o melhor Palmeiras e o melhor Grêmio para que tenhamos 2 grandes partidas finais.
E é evidente, né, cara? Eu sou bairrista total. Vou torcer para que o Grêmio faça uma grande partida, que passe pelo Palmeiras. Não vai ser fácil, vai ser um baita jogo hoje, um baita jogo semana que vem. E quero convidar todos para entrarem lá no @FabianoBrasil Oficial no Instagram, que eu estou fazendo uma enquetezinha lá, um bolãozinho. E quem acertar pode ganhar uns presentinhos. Até você, Cristiano, vai lá que você pode ganhar. Vou fazer isso aí, vou fazer. O Carmelito. Sabe que eu gosto de apostas, coisas aí é comigo, vou entrar nessa aí. Vai lá que o presentinho tá bacana, quem acertar o resultado. Vai lá, boa. Obrigado, cara, uma honra, abraço a todos, toda a gurizada aí, o Rodrigo Ramos da produção, a equipe técnica, o Davis, a todo mundo. E uma honra sempre estar aqui e pode contar sempre comigo, meu irmão. Valeu, obrigado Fabiano Brasil, obrigado Carmelito Bifano, esse foi o Posse de Bola, senhoras e senhores. Vem aí o noticiário e depois Guaíba na Copa do Brasil. Copa do Brasil na Guaíba. Depois tem Esperando o Futebol, a jornada à noite. Domingo de Copa do Brasil. Será que pinta o Hexa do Grêmio? Começaremos a ter essa resposta a partir de hoje. Valeu!